Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tento parar de falar assim, mas nunca vou parar, porque é gravado, eu não sei a hora que você está assistindo. Se é de manhã, muito bom dia, tome um café gostoso, aproveite seu dia. Se é à tarde, aproveite a sua tarde e faça melhor do que a sua manhã. Se é à noite, não toma café não, senão você não vai dormir. Toma um suquinho, relaxe e venha aprender com a gente com mais um episódio sensacional. Eu quero começar falando de alguns parceiros antes de apresentar quem está aqui na mesa. A tela vai abrir na hora que eu falar dos meus parceiros e você vai ver. Talvez você conheça, talvez você não conheça. Eu vou só complicar o meu amigo que vai jogar na tela os meus parceiros primeiro, porque primeiro eu quero fazer diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó, primeiro. Antes de apresentar o meu convidado, eu vou dar um presente para você. Muito obrigado, né? Muito obrigado. E assim é aqui mesmo, eu começo desse jeito. Você me ajudou. Por quê? Você já mostrou que é o primeiro parceiro. Olha lá, ó. Né? Então aqui é desse jeito, gente. Um presentinho pra você, uma camiseta tecnológica da Travis, minha parceira que me veste. Hoje eu tô inteiramente de Travis, porque eles me vestem já há alguns meses aqui dentro do podcast, e que a gente tenha conforto, praticidade, como carrega até na manga da camiseta. Não sei se nessa tá escrito também, não é apenas uma camiseta básica. Conforto, estilo e praticidade. Você, às vezes, sair corrido, não quer ficar feio, pega no guarda-roupa, põe, tá top, tá filé. Bem vestido, cheiroso, porque essa aí não junta cheiro. Tem uns caras que precisam usar só essas, né? Que os caras juntam... né? Mas, enfim, essa é a Travis Tech, alfaiataria com praticidade e elegância. Enquanto ele vai dobrando, eu vou falar dos meus outros parceiros aqui. Nexidionil, sempre comigo, há praticamente um ano também. O melhor lugar para que você possa colocar o seu dinheiro, investir, ter uma renda com segurança, uma renda para você viajar, guardar, comprar carro, comprar apartamento, aquilo que você quiser, é aqui que você precisa pôr o seu dinheiro. Eu invisto 2 milhões por mês lá, brincadeira, vai acontecer isso aí ainda, gente. Eu estou profetizando na minha vida. Então, Nexidionil, o melhor lugar para que você possa fazer os seus investimentos. E mais um parceiro, que é a CETEM, Centro Especializado em Terapias Multidisciplinares, que é, quem conhece, o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Eles trabalham diretamente com o TEA, não só com o TEA, mas muito mais com o TEA. E repito, minha sobrinha de 15 anos é uma pessoa com autismo. E a gente sabe a dificuldade e o carinho que eles têm, a receptividade que eles têm quando a gente chega lá é fora da curva, na pessoa do Júnior Zampar, que é o sócio proprietário, que é um amigo, um parceiro, que abriu as portas para que a gente possa também divulgar, e é o nosso parceiro aqui dentro do podcast. Você tem centro especializado em terapias especiais e multidisciplinares. Para você que conhece alguém com TEA, tem alguém na família, conhece alguém que conhece alguém com TEA, aqui é o lugar que você precisa indicar. Enfim, falei, antecipei, dei presente, sem falar o nome de quem está convidado, é isso mesmo, aqui é desse jeito. Só que agora eu vou falar o nome. Eu tô aqui com o Arthur. Eu descobri o nome dele e na hora que o Arthur chegou, eu falei, não conheço nenhum Arthur, será que eu marquei errado, gente? Será que eu me embaralhei tudo? Aí descobri que é o primeiro nome dele. Então vamos lá. Quem é o Arthur Tadao Nishida e mais alguma coisa que eu não sei se tem outro nome aí? Poucas pessoas, nossa, assusta pessoas, né? Quando pessoas descobrem o nome Arthur. Tudo me conhece como Tadao Nishida. Eu sou mentor, especialista em posicionamento de imagem, mas antes disso até sou filho amado de Deus. Deus tem transformado minha vida. Então, estou vivendo um momento muito nessa ligação e eu estou sentindo o quanto ele tem agido na minha vida, nessa questão até do profissional, entre muitas coisas, né? E aí, vou chamar de Tadao, se lasque o Arthur. Por favor, por favor. Vou chamar de Tadao. Tadao, vou começar... Num primeiro momento, eu já quero começar um pouquinho mais fundo. Por favor. Quando esse momento com Deus entrou na tua vida? Tá. Eu te acompanho há algum tempo, por causa que você fotografou alguns amigos, e eu vejo que nós estamos em 2025, nesse ano já é a segunda temporada sua, com 40 dias de madrugada,
Eu perdi nessa, mas continuo rezando, só não consegui as madrugadas, enfim, esse é tema para outra conversa. Sim. Quando que a fé católica, a fé, abraçou você de vez e falou, cara, eu preciso me dedicar, eu preciso realmente me entregar para Deus? Entendi. Na verdade, né, vou contar a história certinho, mas Sim. ele me resgatou, né? Ele me resgatou. Cerca de comecinho de 2023. Até um pouquinho antes. Eu fazia muitos trabalhos, assim, muitos eventos, freelances, só que eu tava começando a cansar, sabe, de fazer isso. E nessa época eu ia muito nas igrejas, tudo, mas eu ia lá fotografar. Então, eu era, posso se dizer, aquele famoso católico de IBGE, de estatística. Aham. Eu era, confesso, respeitava Deus, eu orava, tudo, mas não era... Daquele jeito, né? É, daquele jeito. E o que aconteceu, né? Começando em 2023, eu falei, eu vou me posicionar, porque eu comecei a estudar, né, trabalhos ali do João Mena, ele trabalha com a João questão... Mena, isso. questão dos arquétipos, posicionamento. Eu já tinha alguns cursos dele, então eu falei, eu vou fazer isso, porque eu tenho que ser o meu primeiro case, meu primeiro caso de sucesso. Tem que ser eu. Sim. Então eu comecei a fazer isso. E posicionamento também é decisão. Então, do mesmo Perfeito. jeito que eu comecei a me posicionar, comecei a dizer não, né? Cortar, né? Decisão é sobre corte, né? Algumas coisas da minha vida. Então, comecei a falar não para alguns trabalhos, né? Que não fazia mais sentido para aquilo que eu acreditava. Ainda não tinha clareza de muitas coisas ali ainda. Mas eu fui guiado por algo que eu não sabia ainda. Que naquela época eu não sabia mesmo. Então, Edu, imagina, chuta, o que você acha que aconteceu depois de 8 meses que eu comecei a me posicionar? O que você acha que aconteceu? Rapaz, se eu for falar o que aconteceu comigo, Tá. a vida Será? virou de ponta cabeça. Ah, nossa, Tudo aquilo que você acreditou que era, não era. não era. E mudou tudo. Sim, nossa, eu me Filosofando, né? Vamos falar assim, né? filosofando. Eu me senti no fundo do poço naquele momento. Por quê? O posicionamento ainda não estava me gerando, não estava acontecendo aquilo que eu acreditava que iria acontecer. E eu falava não para outros trabalhos. Então, não tava. Como que eu vou falar não para aquilo que me gera renda, né? E não sei, naquela época, né? Eu não sabia por que eu tava falando não. E, assim, hoje eu sei. Hoje eu entendi o caminho. Mas naquela época eu não entendia. Aí teve um momento ali que eu tava... Fui fazer parceria com uma loja de roupa. Ali foi o ápice do fundo do poço que eu senti. Aí, finalizando a conversa ali, o dono da loja falou, nossa, compra essa camisa aqui, combina muito. E eu gostei muito. Eu falei, vou comprar, né? Pra estreitar a parceria. Fui tentar passar um cartão de crédito. Não passou. Não passou. Tentei passar outro, tinha 2, né? Tenho 2. Não passou também. Fui passar no débito que eu falei, aqui tem um pouquinho de dinheiro. Eu sei que tem, né? Não passou também. Eita. Aí eu busquei na poupança. Ali tinha quase o valor da camisa. E tava no finalzinho do mês. E ia começar outro mês ainda. Nossa Senhora. E eu comprei. Só que ali eu me senti no fundo do poço ali. Porque eu ainda... Família japonesa, essa questão, né, de... A sua família é bem tradicionalzona mesmo? Porque assim, eu tô falando sim. da visão de quem vê a família japonesa tradicionalzona. Ele é mais, sabe, mais Isso. essa Metódica, né? metódico, muito se provar pro mundo pelo que faz, sabe, Entendi. nesse sentido. Então, dinheiro, né, essas Sim. coisas. Então, nunca soubemos o que era essa coisa de crise financeira, essas coisas. Não que a gente tivesse muito Não que a gente dinheiro. é rico, mas nunca se ferrou, né? Vamos Nunca, dizer assim, né? sempre esteve no estável, sabe? Sempre. E naquele momento eu falei, nossa. Aí eu me senti no fundo do poço, no buraco, ali. E naquela hora, mesmo assim, continuei, porque sempre apareceu Sim. gente me pedindo trabalho. Outros fotógrafos pedindo, né? Eu trabalhando como segundo, terceiro fotógrafo, sempre apareceu e eu continuei falando não. Mesmo assim. E nesse momento, né, que aconteceu isso, eu me senti no fundo do buraco ali, eu comecei a me questionar muita coisa. Eu falando, nossa, eu sou ruim nisso, eu sou ruim no não sei o que lá, eu não sou bom, me gerou muita insegurança em muitas coisas. Mas naquele momento eu aprendi a ser humilde. E quando nos conectamos, né, com a humildade, e naquele momento ali, Edu, né,
Porque eu tava me sentindo sozinho, mas tinha algo me movendo, não tinha. Uhum. Aí ali eu entendi que Deus estava agindo na minha vida. E naquele momento que eu tava no buraco, na verdade, o que eu sinto que aconteceu ali, Deus ali me colocou naquele buraco, me plantou de novo para eu semear uma outra pessoa. Nascer uma outra pessoa. Uma árvore nova com frutos novos, sabe? Porque se continuasse aquele mesmo Tadal, Uhum. a árvore ia continuar a mesma. Ia semear frutos talvez diferentes, mas no final era a mesma semente. Uhum. Eu senti que Deus me plantou de novo e eu nasci outra pessoa naquele momento. E daí pra frente, claro, ainda vivo meus desafios, muitas coisas, ainda tô na jornada ainda, mas ali já mudou muita coisa, porque me conectei com pessoas muito mais alinhadas com aquilo que é minha nova versão, Uhum. e assim eu, né, as coisas começaram a dar certo, posicionamento, e cada vez mais eu vou aplicando, eu vou entendendo a minha missão, que não é só imagem. Cara, isso é legal você falar, porque muita gente acha... tem uma tal de teologia da prosperidade aí, ó. Tá, já ouvi falar. Ai, vocês. Eu não vou julgar ninguém, mas vocês resolvem depois com quem manda, né? Mas que dizem que quando a gente segue Deus, tudo dá certo, você enriquece, sei isso aqui, que a vida se torna mais fácil. Ah, véio, lê do engano, lê do engano. Quando você decide viver Deus, aí que tudo começa a acontecer. Porque as provas vêm, não que Deus está te ferrando. Não, jamais. As provas vêm é para saber o quanto você está disposto a ter essa entrega, a se jogar em abandono total a Ele. E quando as coisas começam a melhorar, lógico que é porque você segue Deus. Porque você tende a fazer as coisas corretas. É natural. Porque não tem como eu, um escravo de Cristo, fazer coisa errada. Por mais que eu ainda faça. Porque eu sou um ser humano que erro. Em Provérbios que fala, o justo peca 7 vezes por dia, se eu não me engano. Se o justo vai... Nem vamos contar, nem vamos contabilizar. Não, de quantas eu já pequei da hora que eu acordei pra cá, né? Já passei o justo. Fácil, né? Então, eu acho que é essa o versículo que fala mesmo. Mas é pra entender que quando o Tadal traz isso, não é que, eu segui Deus e vou enriquecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a missão de Deus para Tadal seja permanecer no nível que ele está, porque é aqui que ele precisa transformar pessoas. Talvez seja ele crescer porque ele precisa transformar essas pessoas. Crescer porque aquelas pessoas... Enfim, a gente não sabe os propósitos de Deus. Mas o que nós temos que fazer, o que eu percebo que você está fazendo, é alinhando segundo o propósito de Deus, mesmo sem entender qual é o propósito de Deus. Sim, nesse momento foi muito isso. E eu senti o quanto, né, a fé, a esperança ali, porque, como eu te disse, falei não para muita coisa e mesmo assim eu segui firme. E naquele momento eu não entendia. Naquele momento eu não entendia. Aí eu percebi, nossa. Você falou sobre a esperança, continua. Eu lembrei de um versículo e eu vou procurar aqui, pode falar. Tá. Não, aí, e como, né, você disse, Edu, não é que o caminho se torna mais fácil, é que nós vamos nos tornando cada vez mais fortes, alinhados com aquilo que, né, com os princípios de Deus. De Deus mesmo, né? Aí, né, eu vivo vários desafios, mas nossa. Fala quem não. Quem tá assistindo a gente aqui fala, eu não tenho nenhum desafio. Você deve viver dormindo, né? E deve ser um desafio ficar na cama ainda o tempo todo. Não é isso? Sim. Não, e são vários, mas o que eu percebo, né? É que ele também tá cada vez mais entendendo a nossa fé. Sim. Porque sem fé nós não evoluímos, né? Nós precisamos confiar muito, né, em Deus, que daí criamos capacidade de confiar em nós mesmos para poder fazer as coisas, sabe? Vamos se tornando mais forte. E como que você... Isso tem de 2022 para cá? 22, 23? Foi 2022 eu decidi, 2023 eu comecei. E quando você começou a entender a ação de Deus mesmo, né, nesse momento, tanto na vida Tadal lá dentro de casa, com esposa, tal, e quando você começou a perceber, putz, cara, aqueles nãos que eu falava... Entendi. Era Deus agindo em mim, porque se eu entrasse lá, eu talvez não me perderia como essência, como homem, mas eu me perderia como filho, né? Quando que você começou a entender isso?
Olha, eu não vou ter clareza absoluta de quando que Uhum. foi, mas eu lembro de um momento, Edu, que eu percebi o quanto Deus estava dentro da minha casa, assim, isso eu tenho mais clareza, tá? Mas foi Uhum. assim, né, eu estava fazendo uma imersão online sobre narrativas. Sobre narrativas. Sobre narrativas, né? Porque temos que melhorar a nossa imagem, tem que estar condizente com o que Sim. falamos, com que tudo isso. Então, tava lá. Aí ele tava só trazendo mais ou menos, bem resumido assim, ele trazia uma estrutura, né? Que ele falava de, Uhum. tipo, no começo contexto, fundo do poço, alguma coisa assim, sabe? Depois ele fala o caminho para sair desse caminho do poço, depois ele alcança o auge e o auge do auge. Uhum. E o meu auge, na minha cabeça, foi esse momento que eu saí, né, daquele buraco ali que eu te falei, sabe? E eu comecei a atender pessoas, né, referências aqui em Londrina, pessoas grandes aqui em Londrina, que você já viu algumas pessoas que eu atendi. Sim. E esse para mim foi o auge. Só que ele falou, auge do auge. Qual que é meu auge do auge? Eu comecei a questionar. Aí eu falei, nossa, mas tem a ver com Deus, porque Deus foi, assim, só que, sabe, mais sentindo do que Sim. pensando, sabe? Aí, como que foi que eu cheguei? Aí eu comecei a pensar, nossa, como Deus está presente na minha vida. Eu vi um monte de imagem da minha esposa orando. Caramba. Muitas imagens, do nada, veio. Não Porque é do nada. que não é do nada, né? Mas veio várias imagens dela orando. Ela, mesmo na época que o católico de IBGE que eu falei, Aham. ela sempre orou bastante, ela sempre foi muito religiosa, católica. Então, aí nessa hora eu percebi que e ela sozinha, né? Por mais que eu já estivesse mais conectado com Deus ali eu resolvi traçar um caminho mais perto de Deus ali. Que eu falei, nossa. E cada vez mais vivendo mais coisas, eu percebo o quanto Deus, né, tá mais próximo. Cara do céu, eu tô falando, né, tem muito em comum nessa vida. Porque a minha volta, literalmente, né, deixando de ser um de BGE, foi por perceber minha esposa orando muito. Entendi. E Não é aí, por acaso nossa conversa aqui. Não, não, nunca é. Aí na hora que eu percebi minha esposa orando, assim, eu já relatei isso aqui várias vezes. Uhum. Eu tive sonhos, assim, de se sentir sendo enforcado, enfim, coisas assim, né, enfim, não é o momento aqui. Mas aí quando eu percebi o quanto ela rezava, às vezes eu acordava e via, e eu falava, putz, cara, eu preciso ser diferente. Mas sempre você, vou indo, uma hora você. Aí enfim, aconteceu um fato, pum, mudei. Eu falei, cara, cheguei pra ela e falei, agora eu vou viver aquilo que eu sempre tive medo de viver. Porque viver Deus é maravilhoso. Só que é assustador, né? Assim, Sim, às vezes sim. as pessoas escutam assim e falam, como assustador? Cara, quando você olha assim, acho que é Santa Teresa dos Andes, não sei, ou Santa Teresa d'Ávila, não lembro qual, que fala, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Ou seja, para que eu tenha o ótimo, eu preciso deixar o bom. Pô, isso aqui é gostoso, tal, não que seja ruim, mas é gostoso. Tá tão bom ficar aqui, né? É de boa, sossegado, não tá dando nada errado. Mas você quer ter o ótimo? E quem é o ótimo? Eu quero. Então, larga o bom. Parábola do jovem rico. Só uma coisa lhe falta. Vai, vende todos os seus bens, pega a tua cruz e segue-me. Não, aí não dá, Deus. Aí, Tem que largar aquilo ali. Então, quando fala largar tudo, cara, pode ser a sua riqueza, pode ser... Não é hora de me ligar, gente. Pode ser sua riqueza, pode ser algum bem material, pode ser algum comportamento, pode ser amigos, enfim, pode ser tanta coisa que você precisa largar. Então, é isso que a gente precisa entender. Sim. Que quando eu escolho, tomo uma decisão, eu anotei aqui que você falou, posicionamento também é decisão. Sim. Eu decidi me posicionar como um cristão, não de BGE, eu preciso renunciar várias coisas. Bom, nesse caminho de fotógrafo, de trabalho, você vai ainda fotografar talvez pessoas que você não gostaria. Pode ser que aconteça. Você vai descobrir depois. Não vou saber na hora, né? Porque nem todo mundo... E às vezes Deus te coloca lá para que você transforme aquela vida. Porque talvez seja essa a sua missão. Eu acredito que Eu vou testemunhar um negócio que o João Careca Cinegra, né? Quando eu decidi mudar, ele é cinegrafista aqui, ele tocava... Você já ouviu falar da banda Querigma? Foi uma banda católica aqui e tal, em Londrina. Ele tocou na banda, ele é percussionista, né, o João, né? Ele é percussionista.
E um dia, no bombeiro, pra quem sabe eu sou bombeiro, pra quem não sabe eu sou bombeiro também, eu fui num acidente onde um cara bateu e faleceu. Uhum. E eu não sou amigo do João de trocar ideia de, ô João, minha vida tá assim e tal. Pô, a gente se conhece por causa de grupo de oração, enfim. Tinha o óbito ali do cara, e aí, pô, rolando os trâmites até o IML chegar, tal. Ele veio, irmão, pode falar uma coisa? E pum, mão no meu ombro. Uhum. Eu falei, pode. Deus pediu pra eu te falar que você é infantaria. Você é frente de batalha, prepara pra apanhar. Uhum. Eu falei, não, pensei, né? Quem eu não quero, não. Ele falou, cara, você é frente de batalha, prepara pros desafios. Nossa. E recentemente eu entendi. Naquela hora... Não, naquela hora eu fiquei com medo, assustado e achando que é muito pelo meu jeito, que eu sou tanto espalhafatoso e tal. Falei, tá, frente de batalha. Frente de batalha é o cara que entra nos lugares onde ninguém entra. Uhum. Infantaria é que sai enfrentando desafios que muitas vezes outros vão enfrentar. Num exército você precisa da infantaria, do estrategista, do comandante. Eu fui escolhido para infantaria, né? Fazer o quê, né? Pegar a arma na mão. E isso a gente vai lapidando. Às vezes a gente está em ambientes Sim. que racionalmente você não estaria. Mas por algum Mas motivo... por algum motivo você está, porque aquelas pessoas precisam talvez do seu posicionamento claro, autêntico, Sim. para que ele comece... Pô, o que esse cara tem, velho? Ele tá aqui com a gente, mas ele não fala o que a gente faz. Por que ele não fala o que a gente faz? Eu vou conversar com ele. Aí conversa, aí você explica, com muito amor, muito carinho. Precisa dar umas porradas, né? Falar a verdade de vez em quando. Isso. E você explica. Então, às vezes a gente fica... não posso ir ali. Mas às vezes é ali que Deus quer que você esteja. Entendi. É lógico que alguns não a gente precisa. Você não vai fotografar as casas de entretenimento, né? Tem coisas Pra não falar das coisas aqui, né? Tem coisas que não dá, né? Tem coisa que... Você não vai lá, porque daí foge... Você não tem que estar ali. Uhum. Tem coisa não que foge muito dos princípios. Foge muito dos princípios. Mas é muito isso. Deus nos coloca em alguns ambientes para que a gente possa ser reflexo dele. Sim. E você, mais que ninguém, sabe o que é reflexo. Sim. Né? E o que o reflexo transmite. Sim, reflexo. E eu vou falar, só que eu lembrei do versículo que eu queria ler para você. Ah, beleza. Você falou, o podcast é meu, eu faço o que eu quero. Por favor. Do jeito que eu quero, eu conto do jeito que eu quero. A gente falou da esperança, das tribulações, de tudo que você passou. Em Romanos 5, versículo 3, eu vou ler ele inteira e você vai entender. Romanos 5, do 3 ao 5. Não é só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem uma música aqui, Romanos 5, que é maravilhosa a música. Então, se a gente olha aqui, a tribulação produz a paciência. Produz. Quem não tá puto às vezes? Vamos matar, Paciência, resiliência. Aí ela vem produzindo isso. Aí a paciência prova a fidelidade. Porque quando você quer... Aí você acaba sendo infiel a Deus. Mas ele prova a sua fidelidade. Você permanece firme. E aí a fidelidade comprovada produz a esperança. Pô, você passa pros caras. Você enxerga a luz. Caraca, não, por que eu não pensei nisso antes, né? E foi aquele momento que eu nasci de novo. Vi luz. Exatamente. Aquela luz que talvez te faltava, né? Que, nossa, mudou minha vida. Mudou a pessoa que eu sou, mudou o profissional. E foi através de tudo isso. E aí, pô, luz, esperança, reflexo. Posicionamento, decisão. A gente falou de posicionamento, se posicionar como cristão. Sim. Lindo, é isso que nós queremos. Por isso que, na hora que você falou ser filho amado de Deus, eu quis já começar com isso para o povo entender um pouquinho mais quem é o Tadal, o Arthur. Né? O Arthur. Para entender o Arthur. O Arthur que acorda de madrugada, o Arthur que tá puto, o Arthur que tá cansado, o Arthur que tá estressado, que quer bater a cabeça da mulher na parede, brincadeiras à parte, mas o japonês não pensa muito assim, ele é diferente. O japonês é diferente? Alguns, né? Mas... O japonês quer pegar a espada, não, brincadeira. Foi coisa de filme, né? Mas assim, essas brincadeiras pra gente descontrair, mas, cara,
eu quis trazer isso, um conhecimento mais do Arthur, é legal, do Tadal, enfim. Mas posicionamento. Você hoje é mentorado dos maiores referências. Fez cursos, esteve com ele já? Presente com o João Mena? Ainda não. Ainda não. Ainda, eu falo Mas ainda estará. porque estarei. O que é aprender com o cara que é referência hoje pra gente em fotografia, né? Porque o seu trabalho específico é a fotografia. Isso. A entrega é a fotografia, né? No final. A entrega Sim, final, visível. vamos pensar grosso modo, né? Sim, É aquela ou foto que eu visível. pego na mão. Isso. Mas como é esse trabalho? Porque foto, a gente vinha lá de trás e parou, parece que só o vídeo tomou conta, ninguém mais quer foto. Como que é nesse mundo onde as pessoas não enxergam, querem muito vídeo, nós somos consumidos por uma coisa muito rápida, mensagenzinhas, tal, natural. Mas como que é essa entrega de luz, esperança através do seu trabalho? Entendi. Agora é com você, se vira. Tá, não, beleza. É uma coisa que eu tenho percebido até, do você me falando da questão do pessoal procurando muito vídeo, mas as pessoas não têm paciência, que a gente até comentou do versículo ali, né? As pessoas querem as coisas muito rápidas. Eu já percebi o quanto isso tá contra os princípios, né? Certos, né? Eu não sei o quanto posso falar, até contra os princípios de Deus, dependendo da situação, sabe? E o que acontece, né, no meu trabalho, né? E até trazendo para esse lado, as pessoas querem resultado muito rápido também. Sim. Na sua imagem. Então, o que as pessoas sabem que elas precisam de forma muito rápida? Autoridade, confiança, profissionalismo. A maioria dos profissionais que eu atendo, eles querem transmitir isso. Autoridade, tá. Mas a maioria deles estão com pressa, como eu te disse. Então, eles vão ver o que dá certo. O que dá certo? O que o pessoal tá fazendo que dá certo? O que o pessoal tá fazendo que dá certo? Aí, para resumir, o pessoal começa a colocar um blazer. Só resumindo aqui. Tipo, às vezes não faz sentido nenhum pra pessoa. Só resumindo. Com o produto dele. Com o produto. Resumindo, assim, de forma muito assim. Porque vê que um concorrente deu certo, vê que tá dando certo na internet, aquele consumo rápido de coisa. Aí o que acontece? Ele começa a vestir um personagem. Começa a vestir alguém que ele não é. E isso se tornou muito comum hoje. As pessoas são... Não é errado se basear, né? Ter referência. Modelar, né? Modelar não é errado. Porque essas pessoas sabem um caminho, então você quer encurtar o caminho. Mas será que é o jeito certo? Por quê? Porque a maioria das pessoas estão muito pelo material, sabe? Não estão aprofundando. Então, o que acontece na maioria das vezes? Eles estão vestindo um personagem, às vezes até faz dinheiro, mas fica dinheiro por dinheiro, sabe? Então, elas não conquistam aquilo que eles estão buscando. Então, conquistam que a maioria, como que fala? A pessoa se torna mais um no mundo ali. Sim. Sabe? E a sua verdade acaba se tornando, a sua autenticidade, aquilo que faz sentido para ela, acaba se tornando segundo plano. Por quê? Porque tá tão focado naquilo que o outro faz, naquilo que do outro, sabe? Sempre olhando o outro e querendo conquistar aquilo que o outro conquista também. Começa... Por que tanta gente tá doente porque vê a conquista do outro, o palco do outro na internet e fala, nossa, eu não sou bom, eu não sou não sei o quê. Se eu estivesse fazendo não sei o que lá, eu estaria parecido com ele, sabe? As pessoas se modelam muito. É muito natural as pessoas mimetizarem o outro, sabe? Fazer semelhante, fazer coisas que o outro fez pra... Ver se viraliza, né, Horazina? O atalho, o famoso atalho, sabe? Então, o que eu entrego? Eu inverto isso. Você buscar entender a sua verdade primeiro, autoconhecimento, o reflexo de si, você ter clareza disso, sabe? Trazer na sua presença isso de forma intencional, sabe? Você ser intencional, com decisões, porque você tem que tomar decisões, e através disso gerar uma autoridade genuína, autêntica, reconhecida, não aquela autoridade imposta quando você traz a autoridade acima, antes de tudo, sabe? Então, resumindo, é isso que eu entrego, sabe? Porque a sua verdade, aí é o quanto tá ligado os meus princípios com o meu trabalho também, porque verdade, Deus é verdade, né? Deus é verdade. E como extrair isso? Como extrair? Vamos lá. Vamos pegar eu aqui.
Tá. Como que você consegue extrair isso de mim? Pô, eu vou falar de mim. Eu sempre amei fotografia, gosto, amo ser fotografado. Agora menos que tô careca, mas assim, né? Depende do ângulo, brincadeira. Graças a Deus tô com um grande parceiro agora, que é o Dr. Márcio, que nós vamos dar um jeito nisso aqui. Mas como você extrai isso? Porque eu vou falar, eu chego pra você, pô, eu gosto de me vestir assim, sempre gostei de me vestir assim, depende do momento, uma camiseta longa e tal, mas depende muito do momento. Hoje eu prefiro e gosto, não essa personagem, sempre gostei. Uhum. Sou incomodado com quem é personagem o tempo todo. Uhum. Mas como extrair isso de mim? Eu chego pra você, eu vou criar um personagem aqui pra ver como que você extrairia Entendi. minha melhor essência. Pô, eu sou um cara que tenho fé, você sabe que isso e aquilo. Só que eu tô entrando no mundo corporativo. Uhum. E eu preciso ter autoridade, confiança e profissionalismo. Eu chego pra você e quero postar... Cara, vou fazer diferente. Eu chego pra você por gostar de ser fotografado, eu quero fazer meio que poses modelando. Ah, entendi. Já Tá, acostumado a modelar um isso, pouquinho. modelar um pouquinho e tal. Ah. Falei, pô, Tadal, cara, que massa fazer uma pose modelando, um ar, um beijinho. Com roupa tal que eu gosto. Isso, Nem isso. sei se faz muito sentido, mas eu gosto. fica Eu acho bonito. massa, veste bem e Veste tal. bem, tá. Então, beleza, eu cheguei pra você e quero modelar. Aí você olha pra mim e fala, pô, cara, mas Tem alguma coisa. tá tudo diferente. Ele quer uma coisa, mas ele tem um podcast, que ele fala de Deus, que ele fala de profissionalismo, que ele fala de histórias que transformam vidas. Que eu acho que é isso, eu tô tentando. Uhum. Aí, pô, eu sei que ele tem um movimento que é um encontro de empresários. Tá, eu sei que é leve, é happy hour, tem um cara que toma uma cervejinha no dia, ou um drinkzinho e tal, mas é um encontro de empresários. Pô, ele tem também o podcast itinerante, que ele leva na empresa das pessoas e apresenta da forma que a pessoa quer. Vou citar um espaço aqui para você entender, que é de um amigo meu, ainda não gravei lá, quero ir lá fazer com ele, que é a Rio Beats Sports, que é de futebol, beach tênis, tal, essas coisas. Pô, se for gravar lá, eu não vou desse jeito, né, velho? Eu vou de tênis, uma bermuda e uma camiseta, né? Tô num ambiente praiano, vamos dizer assim. Então, eu sou esse cara que transito em diversos ambientes, levando a minha autoridade e minha essência. Só que eu quero tirar uma foto modelando. Entendi. Aí é a sua função, o que você faria? Entendi. Porque você entende a minha essência, tipo, eu já me apresentei, você sabe quem eu sou, o que você faria? Você vai falar, não, meu, eu quero assim, que eu acho legal, ó, meu abdômen tá trincado, verguei a camiseta, enfim. O primeiro ponto, né? Eu veria o quanto tá congruente aquilo que... o que você busca com aquilo que você transmite, né? A percepção que você gera. Eu já veria isso e já perceber que não tá congruente o caminho. E, geralmente, no começo, né, para entender, porque eu tenho a mentoria toda já, a metodologia tudo certinho, tem toda uma sequência. As perguntas corretas e tal, né? Isso, mas, assim, de cara, eu já faria algumas perguntas. Eu faria, por exemplo, a sua imagem, o que você transmite agora, tá de acordo com aquilo que você busca para o seu futuro, aquilo que você quer conquistar? Umas perguntas que eu faria, por exemplo, entre outras que acontecendo, sabe? Sim. Eu já faria algumas já nesse sentido. Para, primeiro, abrir a consciência do outro lado. O meu trabalho está muito voltado a isso. Abrir consciência do outro lado. Não é só fotografar. Não. Porque eu não falei no começo, né? Eu sou mentor e especialista em posicionamento de imagem, também fotografo, mas também sou formado em coach também, tenho a formação também. Então, o que acontece, né? A maioria das pessoas estão na situação atual por causa de crenças. Sim. Por causa de crenças. Então, eu vou fazer as perguntas certas para entender a crença do outro lado, o que está acontecendo do outro lado ali, para eu conseguir extrair a essência lá no fundo ali e juntos, né, na mentoria, no trabalho, chegarmos nos resultados que a pessoa quer. Porque aí você... Porque eu percebo nas fotos, e você sabe que eu olho, eu sou curioso. Sim. Eu olho, às vezes, as fotos que você tira, eu tento olhar na pessoa o que ele é. Vou citar um exemplo mais claro, que é o Diego Menão, que você fotografou, e ele é amigo nosso. Então, quando eu vi as fotos dele, eu fico olhando. Cara, deixa eu ver se eu vejo o Menão aí. Entendi. Né? Muito pensando, porque eu conheço um pouco sobre posicionamento, entendo um pouquinho, não tanto quanto você. Falei, cara, eu quero ver o Menão ali. E ver nas fotos, tem uma foto dele que ele tá de frente, que você vê muito dele.
Entendi. Que ele é estratégico, você vê que ele... Pô, eu não sou nada estratégico. Às vezes você tira uma foto mostrando que eu sou estratégico, vai ser incongruente. E aí agora eu vou dificultar um pouco a pergunta. Eu falei Por de favor. 2 mundos diferentes, né? Eu falei que eu sou um cara que queria modelar, mas estou como empresário. Mas chega um empresário que ele sabe o que ele faz, ele sabe quem ele é, mas ele quer posar de blazer, Entendi, né? entendi. Porque é o que tá todo mundo posando de blazer. Porque o João Mena aparece com o blazer mais tradicionalzão. Eu falo, mas o João Mena falou que dá certo. Entendi. Sim, dá certo. Eu não tô questionando o João Mena. A gente sabe que quanto mais formal você se vestir, mais estiloso, melhor. Mas às vezes não condiz com aquilo que você apresenta. Porque se eu sou um cara dono de uma loja streetwear, eu não vou posar de blazer, caramba, Sim, porque não não faz conversa, não faz né? sentido, Não aham. conversa. Mas às vezes o cara acha que ele tem que posar de blazer sempre, Entendi. né? Como que você constrói isso? Porque é o que você falou, o cara vai põe blazer porque acha que tá dando certo. Como que é isso, cara? Porque aí é mais difícil, eu acho, pra você. Porque uma coisa é vir em 2 mundos diferentes. O cara querendo modelar e ele é empresário. Uma coisa é o cara vive esse mundo corporativo a vida toda, sempre andou desse jeito, mas você entender que não é só aquela foto, aquela imagem que ele tem que transmitir. Entendi. Se vira. Entendi. Tá. Pra dificultar, pra deixar Sim, ruim sim. pro seu lado. Sim, que o normal que acontece, geralmente é o contrário. Aham. É essa coisa que ele precisa melhorar o posicionamento. Eu encontro, eu trabalho muito a questão dos arquétipos, eu Sim. vejo, não, você... esse tipo de... Eu dou sugestões, eu não gosto de falar, você vista isso, porque é sobre ele. Sim. Eu gosto das sugestões, ele se enxergar, ele Você se ver. deixa dar aquela pinceladinha, né? Isso. Então, a maioria dos casos é o contrário, a pessoa precisa melhorar seu vestimento. Mas eu vejo que tem Verdade, né? pessoas que precisam tirar um peso, sabe? Nesse sentido. Legal. Sabe? Por quê? Porque as pessoas estão, como te disse, né? Buscaram autoridade, né? Antes de dar sua verdade, começou a carregar um peso ali, muita gente fica quase doente por causa disso. E é um caso semelhante isso, né? Você me dando esse desafio aqui agora, tá? Uhum. Mas o que eu trago muito? Como eu trabalho muito com a questão dos arquétipos e também trabalho inteligência emocional, eu vou entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Entendi. Que nem, por exemplo, eu... Num treinamento, né? Não atendendo exatamente uma pessoa. É semelhante, não é questão de roupa. Só que Sim. ele dormia 2 horas por dia porque estava muito na pegada de trabalho. Aí teve uma... Falamos isso de um colega nosso agora. É? Que é? Ele postou hoje de madrugada, 3 horas da manhã. Depois de tantas reuniões, ainda acordado. Eu ia mandar pra ele. Vou falar pra você aqui, você vai saber se assistir. Você é um tonto. Eu sei que às vezes é ruim, a insônia e tal, mas, cara, pelo amor de Deus, né? E as perguntas que vieram, porque foi uma dinâmica ali que teve de perguntas. Eu perguntei pra ele, o futuro que você quer construir e o que você tá fazendo agora estão condizentes? Porque quem que vai querer dormir 2 horas por dia até o resto da vida? A saúde vira um caos, cara. E eu perguntei pra ele também alguma coisa assim, pensando na sua família, o que você tá fazendo agora? E um dos pilares dele é a família. Uhum. Então, tá condizente com isso? Claro que não, porque uma pessoa desgastada, cansada. Cara, não dá atenção pra esposa, pra filha, não dá, é impossível. Então, nesse sentido, essa pessoa que estaria vestindo um personagem ali, pegando... Eu perguntaria nesse sentido algumas coisas assim. Os resultados que você tem obtido são seus? Ou são de uma... ou de aquilo que você acha que você aprendeu que deveria ser? Alguma coisa nesse sentido. Entendi, porque você falando veio trazendo na minha cabeça, assim, talvez vamos citar a profissão que mais usa blazer, são os advogados, né? E, cara, eu tenho um amigo advogado, meu parceiraço, e de vez em quando ele não usa blazer. Eu acho mó bacana quando ele não tá de blazer. Quando ele, assim, por ele ser advogado, e ele é forte, renomado e tal, quando ele chega de blazer, eu já o conheço. Comigo, já tem a quebra de gelo. Nós somos amigos, mas quando ele chega de blazer, você percebe que ele tá diferente. Entendi. Tá mais pesado, talvez? Não pesado, mas você percebe que ele tá colocando uma autoridade diferente no ambiente. Entendi. Ou porque ele vai sair dali e resolver uma coisa muito importante.
E é legal que às vezes quinta e sexta-feira, normalmente, ele não tá de calça de terno, de paletó, ele tá com uma sarja, tá com Mais com leve, jeans, entendi. um mocassinzinho mais tranquilo e uma camisa, sempre camisa, ele nunca usa camiseta nos escritórios dele. Então você percebe, cara, ele tá leve, o sorriso dele diferente, tudo, ele se permite muita coisa por tudo que ele já construiu. Mas quando eu fiz essa pergunta é pra realmente fazer isso. Pô, às vezes o cara põe o peso do blazer por causa da profissão, tô tentando citar a profissão de advogado, porque eu acho que é a que a gente mais vê com blazer. Ele põe o peso do blazer e faz com que ele já feche a cara, que ele se torne sisudo, e ele deixe de ser quem ele é. Né, vamos lá, talvez seja diferente do quando ele põe a toga lá no... É toga, eu acho que fala, né? Que no tribunal do júri, que você sim. vai e tal. E aí ele é diferente ali, é o cara que você tem que fazer tudo aquilo lá que a gente vê as coisas que acontecem. Mas como tirar esse peso? Tirar o peso do blazer, talvez. Tirar o Entendi. peso de uma vestimenta, porque a sociedade emprega que um advogado precisa estar assim 100% todos os dias, que nós precisamos estar de paletó, de blazer, papá. Como tirar esse peso? Assim, eu tô tentando ir para um desafio porque Sim. é o seu trampo, não é o Sim, meu. sim. Não, mas veio uma... Sobre papéis, né? Nós temos papéis como profissional, Sim. como marido, como filho, como vários papéis. Quando você tem clareza do posicionamento, tem consciência das coisas, eu acho que a pessoa sabendo que aquela vestimenta, por mais que seja um peso, mas ele sabe que naquele momento ele precisa, para Entendi. aquele motivo, mas com consciência. O problema é que a maioria faz sem consciência. Isso, põe por pôr. Põe por pôr. Pô, com consciência, ele sabendo que precisa para aquele momento, e depois ele termina aquilo, ele volta a ser ele, né? E eu acho que, Legal, gostei. nesse sentido, que posicionamento, eu falei que é decisão, Sim. mas também é intencionalidade. Você ser Perfeito. intencional. Perfeito. Que nem eu, por exemplo, né? Quando eu comecei a me posicionar, eu detectei que, nossa, faz muito sentido para mim a transformação. Então, o arquétipo do mago. Uhum. Só que eu era cara que usava bermuda. É muito do japonês, o mago? Hã? É muito do japonês? Olha, tem bastante sábio também, mais É. racional, sabe? Mas varia bastante. Mago, por lugar, olhando, você tem mesmo do mago. As pessoas já me deram feedbacks já. É. Até pelas conversas, Isso. tudo. Só que naquela época que eu identifiquei, porque eu apliquei a metodologia comigo, que mudou muito do que é hoje, mas naquela época eu encontrei o mago como meu arquétipo, usava bermuda e camiseta. Nada de mago. Tipo, não vai, né? Bermuda abaixo do joelho, tênis de E correr. era isso. Nossa, então, mais ou menos isso. Aí no começo é pesado. Mudar a vestimenta, você se enxergar de outra forma diferente. E às vezes a mudança, porque eu sei que isso aí era da minha essência. Uhum. Por isso que eu vou buscar coisas, né? Quando eu vou entregar minha mentoria, eu vou entregar coisas que tá aqui, ó. Lá no inconsciente, na alma da pessoa. Uhum. Que, por causa de crenças, de travas, né? Naquela época, por que eu tava travado naquela época? Eu queria ser mais aceito pelas pessoas, vender mais, só que Ganhar dinheiro. ganhar dinheiro, essas coisas. E eu, pelo caminho que eu vi que não ia dar certo. Aí eu mudei tudo nessa questão. Sem perceber, eu fui indo pelo lado de ter consciência de identidade, autoconhecimento. E começando a mudar minha vestimenta, eu comecei a me enxergar. Então, minha mudança quase começou, não exatamente de dentro para fora. Foi de fora para dentro, começou ali, até que chegou aquela história lá do fundo do poço ali, que ali eu fui mexido muito a parte interna. Que aí soma, né? Isso. Aí soma as duas mudanças. Eu acho legal você falar isso, sobre a bermuda. Eu sempre fui o cara da camiseta long, gosto. Eu sempre gostei de andar como eu estou. Cara, a vida toda. Só que o meu ambiente, a maioria das pessoas que eu andava, não andavam. Entendi. Era diferente. As minhas atividades, então eu ficava, cara, será que eu vou ser o único diferentão? E aí eu me igualava com a roupa, tudo. Sim. Calça rasgada, sempre gostei. Você tal. quer fazer parte, né? Isso, pertencer. pertencente. E aí quando eu comecei a
a construir esse processo de transformação também, pô, eu ia pra missa de calça rasgada. Pô, não Mas tem, já fiz isso. Não, mas não tem cabimento. Já fui muito de bermuda pra não tem missa, né? cabimento. E aí eu olhava, cara, depois de um tempo, logo quando eu comecei a mudar, eu olhei aquela calça rasgada na coxa e falei, mano, o que eu tô fazendo? É. Minha calça rasgada na coxa, Mas é velho. aquilo que eu te falei, primeiro passo é consciência. Na igreja, velho. Não, peraí. E era uma calça, cara, que eu gostava bonita, velho. Ficava estiloso. Não era aquele rasgão absurdo. Era estiloso. Era massa. E Mas eu ganhava de todo mundo, porque o povo sabia que eu gostava. Eu tinha várias. Tem uma que, cara, nossa. Até em uma outra emissora, eu fui falar de um evento que eu fiz, eu tava com a calça rasgada. Nossa, que feio, velho. Eu olho a foto e falo, nossa, como eu tive coragem de fazer isso. Mas enfim, graças a Deus mudou, né? Mas aí, cara, eu olhei e eu falei, putz, não uso mais. Catei, tinha 3. Minha tia tem um brechó, catei e falei, tia, Então, é tua, vem. não me possui mais Não isso. me pertence mais. O que eu olhei? Eu sempre gostei de terno, mas usava pouco, porque não tinha eventos pra ir. Eu olhei meu guarda-roupa, eu tinha 3 ternos. O do meu casamento, guardado a vida toda. O que eu fui padrinho de casamento de um casamento, que eu fui padrinho de outro casamento, que eu fui padrinho... Eu falei, pô, por que eu tenho tanto terno no meu guarda-roupa? Eu não uso. Eu falei, cara, eu gosto de usar, mas pra usar eu gosto que a coisa esteja mais alinhada no meu corpo. Catei, alfaiate. Tem um alfaiate ali no Júlio Fugante. Entendi. Só Reinaldo. Ajustou tudo. Falei, rapaz, eu não tinha calça, agora eu tenho 4. É do meu casamento ainda, viu? 14 anos, hein, gente? 14 Aquela calça daqui, quando a gente conversou, né, você falou pra mim. Isso, aquela calça lá, aquela calça cinza, tudo. Então, do meu casamento, uma calça extremamente alinhada, de uma marca muito boa. Não é a marca que eu visto hoje, porque eu já sou vestido pela Travis, mas é uma marca muito boa. Que, por eu não ter usado durante muito tempo, ela perdurou. Então, eu comecei a alterar isso. Hoje eu não me visto como personagem. Eu amo andar de que eu ando. Por mim, eu ando o tempo todo. Eu gosto. E envolve alguns desejos próprios do Edu. Eu gosto de ser olhado. Todo mundo gosta de ser olhado. Mas é personalidade. Ponto, né? É personalidade. Eu gosto de ser olhado, eu gosto de estar bem vestido, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de passar vendo isso. Você é bonito. Eu já identifiquei o arquétipo seu só por não, isso. mas lógico que você já identificou. Só por isso. Né? Fora os outros, você vai identificar no caminho. Né? E aí a pergunta é sobre isso. Porque quando eu fiz foto lá atrás, fiz algumas fotos, modelando também algumas fotos, a pessoa simplesmente tirou a foto. Uhum. Que é o normal. Comum. Vamos lá, Edu. Fica assim. Sim. Pô, e aí eu olho as fotos hoje, a grande maioria delas não conversa com meus arquétipos. Não conversa, você não se enxerga. Você olha Não, pra tem ali... foto que eu olho e falo, puta, mas beleza, tá ali. A foto é bonita. É. Mas hoje, conhecendo um pouquinho mais, eu falo, né? Não sou eu. E como trabalhar os arquétipos com o seu cliente? Tadal, cara, vamos fechar umas fotos, assim, eu quero fechar o seu pacote de 100 fotos por R$50. Se fosse assim, né? Tadal, eu quero fechar um pacote de fotos com você. Bora fotografar, dia tal, eu tenho do meio-dia uma para fotografar. Entendi. Como que você me identifica? Vai identificar meus arquétipos? Como que é o trabalho? É isso? Enfim. E como te disse, tem toda uma metodologia, sabe? Que... Eu não contrato o fotógrafo. Isso, não. Eu já teve situações que eu fotografei pessoas, né? Uma pessoa lá de Maringá me contratou, eu fui direto. Ele contratou eu como fotógrafo, mas porque ele tinha os seus arquétipos. Então, eu me baseei... Ele já sabia. Né? Ele já tinha feito análise, ele estava num ecossistema ali que já tinham identificado os arquétipos dele. Mas o mais legal é que ele falou assim, né? Ele falou o governante e o sábio. E ele falou que não lembrava o terceiro dele. Eu falei, vou me basear nesses dois porque governante muito. Com sábio? Condizia muito, sabe? Nesse sentido. Com o que eu via dele. Que eu conhecia ele já, né? Aí só que eu falei, mano, você tem mago também. E ele... Caramba, cara, governante sabe mago. Aí maluco, você pegar... das tríades ali, né? Tem 4 arquétipos que são os mais maduros, jeito de falar, que é o governante, o sábio, o mago e o bobo da corte. Esses 4 são o do topo. São os mais, como que eu posso falar, que geram mais diferença no mundo. Porque o sábio... Eu tenho um desses aí. Entendeu? Ou qual será? Governante. Eu ia perguntar se era esse, mas já... Esse aí eu identifiquei conversando com uma menina que entende sobre arquétipo. Ela foi falando, eu falei, pai, eu tenho esse trem aí. Entendi.
Para você é importante controle, para você é importante estar à frente, você Liderar. liderar e... Só que eu também identifico, tá? O Pode herói falar. em você. Muito. Mais forte do que o governante, eu identifico. Muito. Eu fiz uma análise básica, talvez não análise com uma amiga minha, e foram os dois que pegaram forte. Assim, Entendi. muito próximo. Entendi, Muito próximo, assim, né? De sim, eu me senti muito dentro dos dois. entendi. Mas o outro que eu identifico muito é o amante. O amante, cara. Putz, eu não me sinto com o amante. Aí, assim, porque o que eu vejo do amante é um cara que eu vejo o amante, eu detesto esse arquétipo nele. Tá, mas o que você enxerga? Ah, ele só quer ser sedutor, velho. Isso me Ah, incomoda. não, mas não é. É, isso me incomoda. Só até, por exemplo, né? O seu podcast é sobre histórias. Sim, sim. Agora você me clareou ser amante. O amante é aquele que busca conexões profundas, intimidade quase, sabe? Me explicaram de forma diferente, legal. Gostei. Tá, ele, muitas vezes, ele para... Altruísta? Pode-se dizer que sim. A sombra dele, por exemplo, para ser aceito pelos outros, ele perde sua identidade. Sabe? Ele corre esse risco. Por quê? Porque ele tá tão preocupado com o outro. Já fiz isso, bastante. Então, e ele gosta de se ver, ele vai Eu amo me ver. entre aspas, ele vai fazer o seu melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para agradar o outro de certa forma, assim, para Entendi. o outro estar bem. Putz, cara, tem eu aí. Tem eu Não aí. tem? Tem. Fiz muito isso. Hoje eu vou usar uma palavra show, eu meio que cago pros outros, porque eu aprendi que não posso... Sim, você vai me entender. E vocês também, que espero que me entendam. Quando eu digo meio que cago para os outros, né, usando uma palavra chula mesmo, meio que não dou importância, é porque eu já fiz muito disso, de me perder pelo outro. Então, e essa é a sombra. Eu sinto, tipo, cara, eu preciso fazer pra você, 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 e você tá tirando vantagem de mim e eu só... Eu já fiz muito isso. Então isso tem a ver com o amante. Isso é o lado sombra, né? O lado ruim. Sim, sim. Que todos os arquétipos têm sua luz, E sua sombra, e sua sombra. E esse é o lado sombra. Porque o que eu entendia do amante, vamos conversar sobre arquétipo aqui, que é o que ele faz também, né? O que eu entendi do amante é um cara que eu vejo e ele tem muito essa questão do sedutor, do amante. Então, esse aí é sombra extremo, sabe? Ele usa intencional. Ele usa intencional. Intencional. Sempre. Cara, não vou Ele citar nome. quer ser visto ali, né? Ser reconhecido. de Sedutor alguma forma. total. Não, você vê o jeito que ele fala, ele força a boca. Você vê, cara. A camisa tá sempre muito aberta. Não, só que aí ele tá, Uma sabe? de seda, sempre com alguns detalhes, tom sobre tom. Cara, se ele ver, ele vai saber que é ele, mas não vou falar nome, ele não pode me processar. Não citou, né? Não vou falar, não pode me processar. Mas você vê sempre muito amante, sempre muito sedutor, né? Então, isso, quando você falou do amante, eu queria te dar um soco. Né? Mas passou, né? Passou, porque você explicou. Né? E, cara, eu não gosto de ser esse cara. E nem condiz com aquilo que eu vivo. Né? Pô, ser sedutor com a minha esposa é outra coisa. Eu chego lá de cabelo armado e seduzo. Brincadeira, né? Mas assim, isso me incomodava quando eu olhava. Então, quando você fala assim, me explica essa questão do amante, de ser até altruísta, pô, cara, então às vezes me permite deixar ser mais... Sim. Eu tenho esse arquétipo também. Eu não tinha clareza mais no passado. Mas quando eu vou sentar com uma pessoa, eu sou muito ouvidos. Sabe aquela pessoa então que... isso faz parte. Se eu te escuto, faz parte do amante. Faz parte do amante. Porque ele é aquela pessoa que, quase jeito de falar, né? Se entrega pelo outro, dependendo da situação. Legal, gostei. Sabe? Então, ele é mais nesse sentido. Então, ele é... Cara, vamos lá. Beleza, você identificou 3 arquétipos em mim. Tá, o governante, o herói e o amante. Então, vou me usar de exemplo para entender o seu trabalho mais ainda. Sim, por favor. O quanto cada um desses se comunica. Entendi. Aí, nessa hora que entra a estratégia. Porque a gente sabe o que é da sua essência. Tem algum arquétipo ali que pode ser que tem que estar mais visível. Né? Que a sua vestimenta, por exemplo, tem um pouquinho dos 3. Porque uma roupa mais... Você falou, alinhada. Na hora que você falou isso, amante. Você pode ver, eu também uso uma roupa mais alinhada. Mais alinhada, mais... Nada cowboy. Eu nem consigo me imaginar uma roupa muito larga, sabe? Eu também, muito larga não...
tem a ver com isso. Só que ao mesmo tempo o herói, ele gosta de mostrar, tipo, por exemplo, as suas narrativas, por exemplo. Algumas narrativas que eu já te vi você falando, a sua corrida, né? Que você, Corrida, isso, que eu ali, fiz, ali é narrativa, sabe? Então, por exemplo, personalidade tem mais a ver com a parte visível. A narrativa é como que você se comunica, sabe? E tem também a energia, que é aquilo que é nada visível. Uhum. Por exemplo, a sua postura vai transmitir um tipo de energia. Uhum. E trazer isso, de repente, para o governante, mas talvez vai passar um pouquinho. Muitas estratégias que aí tem que sentar, tem que estar condizente. Que na minha mentoria eu também trabalho a questão de entender uma tese. Qual que é a tese da pessoa, no sentido profissional? Porque a minha tese é que as pessoas comunicam a autoridade antes da verdade. E eu inverto isso, eu vou trabalhar a verdade antes da autoridade. Essa é a minha tese. Tá. Eu gosto disso. Então, sabendo disso, o que eu tenho que comunicar? Então, tipo, se eu tenho que... É um caminho profundo ali, né? Eu preciso de alguém que... Não é qualquer um que vai fazer esse tipo de trabalho. Parando para pensar como que a pessoa vai fazer isso, né? Então, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar uma imagem do mago. Eu tenho o poder de fazer essa transformação. Você conduz, você me conduz a isso, né? De eu fazer, pegar o pilim-pim-pim. Isso, ao mesmo tempo eu tenho o arquétipo do criador também. Eu vou te entregar algo que não é comum. Você não vai fazer sua fotografia aqui comigo. Você não vai fazer. Você vai sair fora da caixa, porque se a gente trabalhar o comum, o commodity, você vai ter resultados commodity ali. Então, temos que trabalhar nesse sentido. E, trazendo o arquétipo do amante, na hora que eu sento com a pessoa para conversar, gera conexão, eu explico para a pessoa, eu sou muito ouvidos, então a pessoa já entende que pensando de forma estratégica ali, que ela pode contar comigo, porque o processo vai ser longo. Pode ser mais longo, pode ser menos. Cara, porque quando você faz isso, assim, eu conheço muito pouco. Eu quero... O pai do arquétipo é o Jung, né? Sim. O Jung. Eu queria comprar o livro dele lá pra ler. São 12 arquétipos, né? Dos 12 arquétipos é da Carol Persson, o livro. Tá? Que ela fala, o livro que eu tô lendo até agora é O Despertar do Herói Interior. Aí lá fala sobre os 12 arquétipos relacionados a momentos da vida, camadas. E Jung fala de quantos arquétipos? Ali ele fala que tudo é arquétipo, tá? Ah, ele fala que tudo é arquétipo. Esse copo é um arquétipo porque ele passa um tipo de memória. Tem uma memória aqui. Eu não preciso saber que isso é água para eu tomar, saber que eu vou me hidratar, sabe? Eu já sei. Já tá no nosso inconsciente. Memórias inconscientes do mundo, Sim, sabe? sim. Isso são os arquétipos. Então, quem nomeou os arquétipos? Assim, vamos lá. Foi Jung mesmo? Não, foi Jung. E ele que... Ele nomeou quantos? Assim, pra entender mesmo. Que tudo é arquétipo. Aí fica difícil eu falar nomeou quantos, né? Não, que por exemplo, né? Eu te falei, tudo é arquétipo. Existe uma memória. Só trazendo pro dia a dia, por exemplo, como que eu utilizo... Vou melhorar então. O que é arquétipo? Tá. São memórias inconscientes do mundo, sabe? Por exemplo, né? Trazendo pro dia a dia. Você não precisa saber que o cara tá bravo com você. Você já sabe. Ninguém não precisou te ensinar. Verdade. Ninguém precisou te ensinar que água é água, que fogo queima. Já é uma memória inconsciente do mundo. Tem gente que não sabe o que fogo queima. Isso. E trazendo até para a questão do... tem algumas pessoas... Tá. Mas existem memórias inconscientes, né? Agora pensando até a questão do Blazer. Trazendo já para estratégia profissional. Sim. O Blazer vai comunicar algo. Sim. E, claro, aprendemos de certa forma, mas aqui é uma memória inconsciente já. A gente não fica pensando, nossa, um Blazer, tecido tal, que custou... Não. Não é o Blazer de 100 mil reais, não, né? A gente olha ali. É um Blazer. Já transmitiu algo. Isso tem a ver com os arquétipos. A percepção que você gera no inconsciente da pessoa. Resumindo Legal. assim, sabe? E os 12 arquétipos, trazendo já mais para Carol Persson, que trouxe isso, são 12 arquétipos para mapear a personalidade. Vai mais profundo ainda, eu vou entender a pessoa, seria isso? Isso, seria sobre personalidade, os extremos de personalidade. E aí, legal, continuando nisso, você falou do Blazer. A mesma roupa, a mesma pessoa, eu consigo comunicar coisas diferentes? Sim, que nem... Do jeito que eu tô vestido, que tipo de imagem você conseguiria comunicar através de mim? Vamos pensar num trabalho onde você não tá querendo só comunicar quem eu sou. Beleza, você não tá querendo comunicar a minha essência. Através da roupa que eu estou, quais tipos de arquétipo você conseguiria comunicar? Entendi. Ó, você sentado, mais largado. Cara comum.
Tipo, mesmo com a roupa aqui, sentar aqui assim, largadão. Mas assim, mais na zona Sim. de conforto, entre aspas. Sim. Cara comum. Sim, entendi. Você aqui, ó, pensativo assim, Uhum. vai ter uma energia do sábio. Uhum. Vai ter uma energia. Você, tipo, você em cima da mesa ali, tipo, quase batendo na mesa, comemorando algo, não sei. O arquétipo do herói. É energia. Porque a sua personalidade pode transmitir tanto o... Se olha, mas só a camiseta, por exemplo, pode transmitir o cara comum. Sim, entendi. Pode transmitir o amante. A personalidade, a parte visível, Aham. né? Mas a energia que você transmite já muda. Entendi. Já muda. E é tudo no inconsciente. Pô, que legal. Tudo no inconsciente. Por isso que é uma ferramenta que é muito poderosa. É. E é uma ferramenta até de manipulação. Até. Se o cara for sem vergonha, ele manipula a pessoa, né? Uhum. Putz, cara, eu fico assim, porque eu gosto, eu nunca me aprofundei, até por tempo, mas eu acho muito massa quando você fala de arquétipo. Por isso que eu. E quando você me traz isso. Pô, você falou dos meus ali, governante, herói e amante. Eu consigo, enquanto. Vamos lá, vamos pegar a parte governante. Vamos citar. Enquanto governante, ser o cara mais idiota, eu consigo usar esse arquétipo através das sombras dele para ser muito mais que um governante ou tentar te dominar ao ponto de te usar a favor de mim? Olha, dependendo do público que ele vai atender, Isso é. não é nem tão difícil. Só que aí é uma coisa, né? Tem um nível, né? Se ele se mostrar muito caricato, forçado, não vai conseguir, né? Aí Sim. ele tá usando demais. Aí tem... O pessoal tem se especializado tanto em vestir personagem, né? Que... E tem muita gente caindo. Muita gente caindo. Muita gente caindo. Só dando exemplo, né? Não exatamente de blazer, mas... As casas alugadas, os carros alugados ali, já entendeu, né? Dos joguinhos, dos... Entendeu, né? Eu sou o que eu não sou, vivo o que eu não vivo, né? Só pra parecer que eu sou aquele que eu nunca vou ser. Isso. E se for ver, por exemplo, ali, né? Mostra conquistas materiais. Tem a ver um pouquinho com o governante, talvez? Tem, porque são conquistas de alguém que chegou ali no topo, jeito de falar, né? Só que ao mesmo tempo, o que ele mostra? Uma casa em lugar aberto, vai mostrar o arquétipo do explorador, liberdade. Putz, cara, eu vou nessa, cara. Tá muito massa sobre arquétipo. Tá, quando você fala, beleza, é que você entende o arquétipo muito mais que eu. Quando você fala sobre o governante, o cara mostra o carro, ele mostra o governante. Talvez por aquilo que eu acredito, eu não vejo o governante como isso. Aí pensa na linha que você vive e que eu vivo. O governante para mim vai muito além disso. Lógico que, cara, quem me vê, talvez, a gente já trocou ideia, tem minhas postagens e tal. Eu me posiciono muito, sempre peito aberto, sempre, às vezes, olhando por cima, não com uma arrogância, mas naturalmente. Às vezes eu sou mais alto que a pessoa mesmo, não tem como olhar por baixo. Né? Mas eu sempre, de cara fechada, sem sorrir, eu tenho uma cara brava, né? Pelo menos é o que dizem. Então, quando eu penso em governante, eu muito penso do que acontece na minha casa. De por ser líder, não ser babaca, ser líder, de conduzir as pessoas a algo bom. Eu não... Você me falou isso, eu não consigo enxergar o governante como mostrar através dos meus ganhos materiais. É um doce. Não, é assim, porque... por isso que eu tô sendo aqui... Assim, porque você conhece e sabe o que o arquétipo do governante faz, né? As ramificações. Mas... Como eu, enquanto governante, enquanto gostando de me posicionar assim, enquanto herói, porque eu tenho minha profissão de bombeiro, mesmo eu falando que eu não acho que bombeiro é herói, eu recebo para fazer aquilo, você de graça não faria o que eu faço. Né? A não ser no ato de heroísmo mesmo, que você vê algo acontecendo, mas consciente você não vai entrar no fogo, consciente você não vai pôr a mão num sangue, consciente você não vai fazer nada. Agora, quando te pagar, você vai acabar fazendo. Porque ele te paga para isso, né? E envolve outras coisas que se eu não fizer também, eu tenho algumas sanções que eu não quero sofrer. Mas como, cara, mostrar esse governante através desses arquétipos que talvez eu olhando friamente, eu não consigo ver espiritualidade, eu não consigo ver emoção, eu não consigo ver pai, eu não consigo ver
um cara que ama a esposa, um cara que ama a filha. Por quê? Quando você pensa em governo, para qualquer leigo que você perguntar, que talvez não tenha uma vivência, fala, cara, governante é o cara que quer mandar em todo mundo. Entendi. Herói é o cara que se acha. Tem. E amante é o cara que quer... Eu não vou usar um termo chulo que eu usar, mas é o cara que vai nas casas de entretenimento. Entendi. Né? Entendi. Então, tem essa visão sobre os arquétipos, não tem? Uhum. Como conseguir não transmitir isso para aquela pessoa que não conhece, que ela só vê isso quando ela vê um amante, um governante, um herói ou qualquer um dos outros arquétipos. Entendi. Vou até usar um outro aqui para falar. O bobo da corte nem sempre é o bobão. Né? Então é um posicionamento para que ele consiga acessar ambientes. Como fazer com que eu que olho de fora fale, nossa, que bobão. Ou que sem vergonha. Entendi. Cara arrogante. Ah lá, se acha o herói. Entendi. O problema é seu que trabalha com isso. Vai lá. Tá. Não, primeiro de tudo, né? Não tem que ir pelo... Não tem que pegar atalho, né? Primeiro de tudo. Não pegar atalho. Porque o governante, quando não bem trabalhado, pode transmitir tudo isso. Legal. Tem que estar alinhado com o quê? Com seus princípios. Né? Eu falei da tese ali. A tese eu trabalho como base para muita coisa. Por quê? Porque para você não ter esses escorregões, sabe? Que você entendendo daquilo que, dos seus princípios, sobre seus valores, tudo, tem coisa que não faz sentido. Por exemplo, né, o governante, ele tem o poder, entre aspas, de controlar o caos. Ele tá ali, né? Ele transmite esse poder, que muitas vezes parece até arrogante, porque é a sombra do governante. Mas as pessoas não precisam de pessoas assim? Precisam. Você entendendo, tendo humildade, que as pessoas precisam e você está servindo a algo maior, não tem arrogância, não tem orgulho nesse governante. Só que tem que estar muito bem alinhado. E eu ia perguntar isso porque talvez para mim esteja muito alinhado. Então... Mas como eu me posiciono pode não parecer estar alinhado. E isso é um desabafo mesmo, tá? Tô falando de mim, agora eu tô falando de mim. Eu gosto de me posicionar como governante. Você já percebeu, né? Eu gosto mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que eu extrapolo. Entendi. Em alguns momentos. Então, é isso. Tem que ter consciência. E eu acho que eu fui arrogante. Só que, às vezes, eu acho que eu não sou. Por exemplo. Sim. Né? Enquanto governante, se o cara chega pra mim, putz, cara, tá tão difícil a minha vida, porque eu, cara, bati no cara no trabalho mês passado, putz, aí me arrependi, mas ontem, cara, eu dei um soco no rosto de não sei quem, e a pessoa desabafando comigo, tô usando um exemplo de fato que aconteceu parecido esses dias comigo. Eu agi da seguinte forma, cara, pra mim você não tem vergonha na tua cara. Porque você não tá fazendo nenhuma ação para mudar. Não quero dizer que você não vai errar de novo, mas você não tá fazendo nenhuma ação. Se isso te gera dor, te gera arrependimento, te gera constrangimento, você precisa parar de fazer isso. Ah, mas o que eu faço? Eu perguntei, você faz tal coisa? Né? Não tô fazendo mais. Caramba. E isso? Não tô fazendo mais. Isso? Não tô fazendo mais. Então por que você tá fazendo isso que você me contou? Não, porque é difícil. Não. Então tudo que você falou que não tá fazendo, você tá fazendo. Porque são esses ambientes que vão te levar a realizar determinadas coisas. Então, como conduzir isso, cara? Porque é muito louco. E aí, tipo, isso foi um fato que aconteceu comigo sobre um tema diferente que a pessoa me perguntou. E eu, enquanto governante, muitas vezes tenho essa atitude. Ah, cara, eu não tenho saco pra você, cara. E às vezes eu não posso ser assim. Sim. Que é questão de empatia. Isso. Eu citei esse exemplo dessa pessoa pra você entender como eu controlo essa minha parte que eu tenho vontade de socar ele. Entendi. Assim, né? Você entendendo sobre a sua personalidade, aquilo que te motiva, muitas coisas, o que eu faço? Vou dar exemplo meu, porque é mais fácil Mas, por exemplo, tem momentos que eu sei que a pessoa precisa escutar verdade. E verdade é dos meus princípios. Então, eu vou lá e falo. E eu não sou governante, meu perfil não é dominante também, sabe? Não sou aquela pessoa que fica com vontade de bater no outro. Eu não sou. Tem várias. Eu não sou. Mas mesmo assim, eu sei que o meu princípio da verdade
ele age, Uhum. sabe? Mas como trabalhar essa parte, né? É que É um assim, desafio pro mentor. esse é um desafio. Porque, assim, na mentoria eu faria várias perguntas, né? Por que que você faz Você isso? conduziria, né? Eu conduziria, eu acho que, eu não sei te falar aqui agora, né? Sim, sim. Eu deixaria muita coisa acontecer ali, eu ia fazer algumas perguntas. Se me respondesse agora, seria talvez raso demais, né? Vamos dizer assim. Pode ser. Pode dar interpretações diferentes, né? Isso. Porque o que eu gosto quando a gente fala. E por que assim. Trazendo um pouco de mim mesmo, enfim, falando, porque é o tema que você trabalha, porque você trabalha com posicionamento, com imagem, com autoridade, verdade antes da autoridade. Eu procuro ser esse cara de ter uma verdade antes da autoridade. Às vezes minha verdade extrapola por causa que vem muito ligado aos meus princípios. Aí eu, em vez de respirar e pensar, eu já escarro a verdade, aí já errei. Porque a verdade escarrada, ela também não é... Tem momentos que... Tem momentos. Porque quando eu entendo em posicionamento, eu vou falar o que eu vi esses dias num vídeo, não lembro quem foi a pessoa que falou. Não existe performance sem renúncia. Não é. Se eu quero performar, se eu quero performar no meu casamento, o que eu preciso renunciar para que meu casamento seja o melhor de todos? Enquanto dois católicos, se eu quero que meu casamento seja um casamento que conduza a minha família para o céu, o que eu preciso renunciar? Ponto. Se eu quero ser o cara da autoridade do podcast no Brasil, se eu quero ser o cara que reúne empresários, que empresários fazem negócio, se eu quero ser o cara que conecta pessoas, o que eu preciso renunciar? Perguntas. Olhar para trás e falar, não, cara, eu não posso estar aqui, eu não posso estar nesse ambiente, eu não posso estar nisso, não posso estar nisso. Se eu quero ser o melhor amigo, sim, do cara, tal, o que eu preciso renunciar? O que eu percebo é que nós não queremos renunciar. Todo mundo no mesmo pacote. Que nós não queremos renunciar porque dói, porque incomoda, porque é chato, porque eu vou dar trabalho. Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas caem no mais do mesmo, que aí talvez seja essa função de tirar isso lá no seu trampo, no seu trabalho. Como, cara, conduzir isso, é entender que a performance passa por uma renúncia. Sim. Porque, cara, é por isso que às vezes, muitas vezes eu tenho essa ação de falar, meu, pra mim, você não tem vergonha na tua cara, velho. Você tá falando isso toda vez. Exercita. O que eu faço? Eu tenho 2 ou 3 pessoas que são próximas, que eu confio, que eu falo, quando eu tiver essa atitude, me chama atenção na frente da pessoa que eu tiver atitude. Pra você... Me expõe. Se humilhar de certa forma. E aconteceu isso esses dias, eu queria matar o cara que ele fez. Mas ele falou e eu... juro, cara, eu travei na mesa, assim. Só assim que é um dos passos. Eu travei na mesa, falei, caramba, ele me pegou, ele acreditou no que eu falei, era pra chamar atenção, né? Então, aconteceu. Isso, porque ele tá me fazendo renunciar a essa impulsividade. Então, como conduzir isso pro seu trabalho, que é mostrar a verdade antes da autoridade. Entendi. Então, o primeiro ponto, né? A verdade está ligada a isso, a identidade. Que se a pessoa não tem clareza da sua identidade, ela vai tentar se moldar a alguma coisa. Por quê? Porque falta de clareza sobre si. Sabe? Quando a pessoa tem a convicção disso, de que isso me move, é isso que eu quero, é isso que está alinhado com aquilo que eu acredito, ele não vai ficar... Hoje... poucas coisas me fazem sair do caminho. Tem meu casamento, tem coisas que temos que nos adaptar, temos que reajustar o caminho de certa forma, mas não é opinião dos outros, sem entender aquilo que faz sentido para mim, sabe? Tem pessoas que, se eu sei que tem uma sabedoria, tem Deus no coração e querem falar uma verdade para mim, essas pessoas eu escuto. Mas hoje eu tenho clareza daquilo de quem eu sou, sabe? E é isso que eu entrego para a pessoa. Ela entender muito mais sobre si, aquilo que motiva ela, que os arquétipos estão muito relacionados a isso, aquilo que o motiva, personalidade, sabe? E ela entendendo isso, é esse caminho que eu tenho que trilhar. Qual que é o arquétipo mais maluco que você encontrou em alguém? Que você não via aí nesse bate-papo para fazer as fotos, fazer o seu trabalho... Você falou, puta que pariu, velho. Que arquétipo doido dentro desses que você conhece. Que você falou, caraca, cara, como que vive assim? Olha, não sei se eu tenho experiência nesse sentido, sabe? Mas, por exemplo, tem um médico que tinha o arquétipo do bobo da corte, só que tava muito na sombra, assim, sabe? Ele...
não tinha autoridade de... Ele reclamava que, por exemplo, né, ele já recebeu mensagem no WhatsApp, a pessoa pedindo para ele atestado. Então, tipo, nesse sentido, abriu a sombra de que ele estava muito, como que eu posso falar, sendo visto de baixo valor, nesse sentido, sabe? Por quê? Porque ele estava na sombra, estava querendo ser amigo, brincava demais, nesse sentido. Mas de arquétipo que foi muito maluco, assim... Eu não sei te falar. Tá, então qual é o arquétipo mais maluco, na sua visão? Que você fala, nossa, esse eu não queria nem passar perto. Ó, o que eu não gosto de trabalhar muito, mas aí é porque eu vivi isso, né? É o cara comum. Por quê? Porque o cara comum na sombra, e é mais ou menos Tudo de vale, 80% a 90% da população estão presas, eu falo, né? Estão presas nesse arquétipo por causa de validação das pessoas, de pertencimento, que o valor principal do cara comum é pertencimento. Então, só que não é errado, porque pertencimento está na natureza nossa, proteção, se nós não vivêssemos em comunidade, ia morrer. Então, tem isso, só que aí a mídia, a rede social tem trazido isso mais forte, as pessoas perdendo sua identidade, se tornando cara comum muitas vezes é vitimista, ele é mais um ali, zona de conforto, sabe? Então, e ele na sombra tem tudo isso, então é mais difícil trabalhar. Ele não quer tanto viver as estratégias nesse sentido, porque ele quer viver mais a zona de conforto. Então, por exemplo, ele tem o arquétipo do governante na sua essência, só que ele está vivendo o cara comum. Para fazer ele mudar de vestimenta, alinhar com aquilo que ele busca, vai dar muito mais trabalho. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Eu sigo o João Mena, Uhum. e é legal que ele posta alguns vídeos, e aí ele mostra ele de bermuda, mal Sim. vestido pra caramba. Putz, não que de bermuda você tá mal vestido, mas existem momentos. Uhum. E você falando do cara comum, eu começo a observar alguns fatos corriqueiros. Bermuda, camiseta de time, tênis de jogar bola, Era eu no passado. meia esgarçada, cabelo Você mal arrumado. Você tá me descrevendo aí por quê? Né? Porque assim, eu brinco com algumas pessoas que se vestem assim, e aí você trouxe uma clareza sobre o pertencimento. E me explique, pergunta. Sim. Você acredita que eu visto a bermuda, o tênis de jogar bola com meia esgarçada, né? Tô exagerando um pouco, mas Sim, isso sim. acontece. Pra dar exemplo aqui, Aquela tá? polo cheio de listra, com um botão aberto e torto. Isso é para eu não me afastar da massa, porque quando se veste como você, quando se veste como eu tô, que tá mais natural a gente ver pessoas bem vestidas, mas ainda é pouco, mas tá mais natural. Quando nós andamos assim, no público que eu convivo também, um dos públicos que eu convivo, quando eu apareço assim, eu falo, calça justa demais, e nem tá justa, né? Já usei muito mais justa, né? Nossa, pra que assim, cara? Onde você vai? Tá pensando o quê? Isso é roupa de ir pra igreja, é roupa de ir pra casamento, não sei o quê. Por que as pessoas estão presas em um arquétipo, talvez do cara comum, se vestindo tão mal, e não é caro se vestir bem, Uhum. pode ser muito caro, mas não é caro se vestir bem. Por que as pessoas se prendem nisso? E quando eu cito a bermuda jeans para baixo do joelho e a camiseta de time, é porque é o mais natural a gente ver. Uhum. Ou a calça jeans sobrando pano, dobrada 364 vezes, e o tênis jogar bola sujo. Tênis de jogar bola sujo, tênis de corrida. Isso. Então, por que as pessoas... Porque esse é o seu trabalho, eu acredito que você trabalha diretamente com imagem. Tem que entender a raiz Isso. ali. Qual é a raiz disso? É só o pertencimento? É mais profundo. Uhum. Porque... primeiro que... o sistema, por exemplo, na escola, você aprende a se vestir como igual todo mundo, né? Uniforme, essas coisas. E depois tem a questão também que... Qual que é o caminho mais fácil? Porque o ser humano não gosta de pensar muito. Uhum. Ele quer economizar energia. Dá trabalho, não dá trabalho você se vestir desse jeito? Hoje nem tanto, porque é mais fácil meu guarda-roupa, né? Mas foi com o tempo, né? Foi uma construção. Meu guarda-roupa eu pego, põe hoje, é tranquilo pra mim.
né? O que hoje não tá tão quente. Aham. Mas semana passada, no evento, eu tava de camisa e tava perto dos 40 graus. Derretendo, né? Tava muito quente. Não é confortável. Não. E, naturalmente... Não é porque você não usa Treves. Porque É. se você Ah, usar não. Treves, as camisas da Treves é absurdo. Entra lá, clica, você também compra. Você me deu a deixa. Não, eu vou- Vai lá, agora pronto, eu tive que fazer o merchan. Mas é sobre isso, sabe? Qual que é o caminho mais fácil? Aí, como eu te disse, né? O sistema não quer pessoas também que façam as coisas, tomam a frente das coisas, quer mais pessoas na zona de conforto. Eu falei, né? Os arquétipos, se utilizado de forma ruim, até manipula as pessoas. E é muito utilizado na mídia. Se Sim, você sim. começar a reparar, então vão criando pessoas com... sem clareza de identidade, pessoas que... eu vou trazer aqui os termos, né? Mas... Trai, fica à vontade. Tá? Porque acaba acontecendo isso. Acabam gerando pessoas, os pagadores de boleto e os ostentadores de iPhone. Sabe? Por quê? Porque pertencem... Cadê o meu? Não, mas Não uma, entendi. uma coisa é você ter um iPhone, porque você usa para trabalho, você usa para aquilo, você tem condições. Tem gente que Não tem como ter. não tem como ter e dá um jeito. Por quê? Ele quer ser visto, pertencimento. Legal você falar, continua com a sua ideia. Deixa eu só tirar a capinha do iPhone aqui. Rapidinho. Por isso que muitas pessoas sentam na mesa e faz assim, ó. Precisam provar alguma coisa. O que acontece aqui, né? Aí entendendo sobre crenças. Como não tem clareza sobre si, né? Identidade, e às vezes não faz uma profissão que ainda se sente reconhecida, ela tem que provar para o mundo de que jeito? Com o que tem. Já que ela não consegue mostrar quem ela é e mostrar o que ela faz, ela mostra o que ela tem. Sabe uma coisa que eu percebi? Falando, eu acho que vai muito de encontro no que você faz e falando de iPhone. Antes de eu ter o iPhone, esse eu ganhei, né? Porque senão provavelmente eu não teria. Porque eu... Cara, como eu... Como que ganha presentes assim, Du? Depois você me fala. Cara, graças a Deus eu fiz umas coisas boas aí e ganhei esse, né? Entendi. Mas assim, porque eu sempre fui com o celular o cara que... Putz, cara, preciso gastar mesmo precisando, porque é o que eu faço. Eu vivo isso. Mas sabe o que eu percebia? Que quando eu parava em algum lugar e as pessoas tinham iPhone, eles conversavam na mensagem assim, ó. Nunca assim. Né? Por quê? Porque essa bironha dessa maçã aqui parece que dá um poder pro povo. Parece que vira um super-herói. Sim. Pô, e o povo reclama de eu colocar essa capinha horrível, né, nele, né? Eu falei, eu quero proteger, porque eu já gastei um dinheiro nele, porque menos de um mês com ele eu derrubei e quebrei, né? Então já gastei eu descobri que é caro iPhone. Descobri que não vale a pena desde aqui. Entendi. Né? Porque qualquer coisa dele é uma fortuna. Sim. Né? Mas enfim, me ajuda, porque eu faço imagem, filmagem, tudo, muita coisa. Comunicação, ele é muito, né? Seu trabalho. É, meu comunicação. trabalho. Eu preciso pelo que eu faço. Sim, então, é muito diferente do... Teria se eu fosse... Não fizesse o que eu faço? Provavelmente não. Hoje, fazendo o que eu faço, eu preciso. Deixou de ser É uma ferramenta. só mostrar a minha maçãzinha e uma tal, e ferramenta. graças a Deus eu ganhei, porque se eu ainda não teria ainda, né? Eu estaria pensando em comprar, óbvio. Mas faz sentido isso, eu quero do que você falou, por isso que as pessoas conversam muitas vezes mostrando, por isso que você mais vê a gente com o iPhone na mão fazendo isso aqui, por isso que você mais vê a gente com o iPhone na mão dentro de... E iPhone, cara, vamos corrigir, né? Tem iPhones que são baratos hoje, são os mais antigos e tal, mas você vê gente que vai comprar o 17 que saiu, né? Sim. Que mexe não sei da onde aqui, e ele compra o 17, aí você olha, ele tá onde? Dentro do ônibus. Então, Né? Que é alguma o coisa preço tá de uma errada. moto, né? Que daria para te adiantar o serviço para você ir trabalhar. Então, Então, isso faz sentido dentro do que você está falando? sim, porque eu tenho que entender, né, o nível de consciência que a pessoa está trabalhando nesse sentido, porque o que acontece muito, não é as pessoas que eu atendo hoje já são empresários, já têm um Sim. sucesso financeiro muitas vezes. Já é mais fácil, né? Mais simples, vamos dizer, né? Só que eles estão se provando para o mundo de que jeito? Pelo que faz. Legal.
pelo que faz. Nossa, então são aquelas pessoas que trabalham 12 horas por dia, 14 horas por dia. Workaholic total, né? Tipo, nossa, por quê? Porque tem que se provar pro mundo. Que eu trabalho mais que você. Tipo, eu sou isso. Aí a pessoa vai se apresentar como? Eu sou empresário, tal. Aí vai perguntar, mas e os seus valores, seus princípios, essas coisas assim? Muitas vezes não vai ter. Ele vai ter que buscar. Por quê? Tá tão focado no que faz e não em quem é. Então eu tenho que entender, porque eu tenho que tirar a pessoa desse estado para esse, de quem ela é. Porque senão, o que acontece, né? Por exemplo, quando eu não trabalhava do jeito que eu trabalho. Como que vão fazer os retratos? Por exemplo, o médico. Podemos usar como que é o nome daquele negocinho que fica aqui? Esteto. Isso. Preciso mostrar. Tipo, tá querendo mostrar o que ela faz. Que, para alguma estratégia... Válido, tem que ter, né? Válido, sabe? Mas, se você precisa provar tanto que você faz... Putz, cara, que legal. Você falando, e eu... Desculpa te interromper, porque por isso que... Desculpa, médicos. Tem um médico, amigo meu, Dr. Wagner Vieira, eu nunca vi ele com roupa de médico. É meu parceiro e tal, tudo. Isso, por isso que você vê muitos médicos querendo... Toda hora ele posta, porque sem falar, o senso comum é que o médico é uma autoridade. Então, gera isso, né? Gera... Como que eu posso falar? Só que esse é um caminho para ser mais rápido, a comunicação, tudo. Mas é um caminho mais fácil também de você se tornar só mais um. Porque... Um escravo daquilo que você faz. Porque médico... Um dos diferenciais do posicionamento é o quê? É a técnica. É a parte que você faz. Não é porque se o cara estudar... Você pode ter um diferencial técnico, né? Muito bom. Sim. Que eu acredito que até eu tenha na fotografia. Mas alguém pode me alcançar. Só que o comportamento, o conhecimento que eu tenho, os meus valores, aquilo que eu acredito, é muito único. Ninguém vai conseguir copiar. Pode até ser semelhante. Mas quem eu sou, só tem eu. Então, eu vejo hoje que no meu posicionamento, eu vou ser eu, sabe? Não vou ser mais um fotógrafo, sabe? Aí, claro, né? Ainda tô no processo, ainda falta coisas eu comunicar isso né? na internet, né? Deixar isso mais claro. Tô tendo mais clareza com tudo que você passa, que eu falei pra você, você não imaginava que viria de um fotógrafo, por exemplo. Porque assim, o conhecimento raso, tá? Pra gente fotógrafo é fotógrafo. Putz, os caras vão ficar bravos. Né? Mas é verdade, pra gente fotógrafo é fotógrafo. Tô colocando todo mundo no mesmo pacote. É isso, a gente não enxerga, porque... E eu tô falando das experiências que eu tive. Então, você tem esse argumento, mas validado. Tô falando das experiências que eu tive. Que ninguém chegou e falou, Du, vamos trocar uma ideia antes de fazer essas fotos? Beleza, nós estamos aqui, fechamos a sessão de 10 fotos. Pô, Du, vamos trocar uma ideia antes? Vamos. O que você quer com essas fotos? Quero isso. Pô, legal. Pô, beleza, Du, agora eu entendi. Você quer isso. Pá, Então, o que você tem no seu guarda-roupa? Tem isso. Não dá. Pede emprestado pra alguém, não sei o quê, dá um jeito aí, vai ali, compra. Não precisa ir na loja cara, vai na loja de varejo lá mesmo, compra umas 5, 6, manda ajustar no alfaiate, vem e a gente faz as fotos. Do contrário, impossível a gente comunicar aquilo que você deseja comunicar. Sim. Então, nunca existiu isso comigo. Entendi. Muitas experiências? Cara, bastante até. Bastante. Porque assim, muitos amigos que são fotógrafos. E uma vez até que eu paguei, que, cara, não comunicou nada pra mim, velho. Entendi. Eu atendi uma profissional ontem que tem uma experiência bem parecida. E ela já se vendo ali nas imagens, nossa, esse sou eu. Nossa. Exato, cara, é isso aí. É isso. O meu desejo hoje hoje eu tô muito no vídeo, né? Porque eu gravando e tal, fazendo. Mas o meu desejo, quando eu vejo uma foto minha, seja foto que o pessoal tira da gente aqui, conversando. Aqui tem muito eu, porque eu tô falando, tô no meu natural. Mas quando eu vejo uma foto minha, eu falo, o que está comunicando eu de verdade? Eu gosto, eu sou muito visual. Sim. Sou muito visual, você vê que eu falo anotando, sou extremamente visual. Que era uma característica minha, então quando eu digo que eu amo me ver, pros caras, eu sou aquela questão da vaidade, né?
Tem gente que não tá preparado pra E já ser. foi muito, tá? Já foi muito a questão estética. Eu gosto de estar bem, eu gosto de estar com meu abdômen trincado, apesar de não estar, né? Porque não dá pra falar que... Pô, quem gosta de se ver feio? Vai cagar quem gosta de se ver feio. Você quer se ver Na verdade, bonito. a pessoa tá se auto-sabotando. Se auto-sabotando. Assim, quando eu falo que eu gosto de me ver, e às vezes eu olho no espelho e falo, cara, será que eu acertei na roupa de hoje? Por mais que hoje eu, às vezes, sou monocromático, às vezes sou o básico sendo estiloso, não busco muita cor para não correr risco de errar, né? Mas assim, para ser prático, você precisa sair de sua casa às vezes atrasado, qualquer roupa que eu pegar no meu guarda-roupa hoje e encaixar no meu corpo, eu tô bem vestido. Entendi. Porque é um tempo trabalhando para colocar. Precisa melhorar algumas coisas? Precisa. Mas isso aí é com o tempo, que aí algumas peças de acessório, né? Sim. Uma camisa para jogar por cima, uma blusa diferente. Então, aí são peças de acessório que isso aí é com o tempo que você vai comprando, você vai ajustando. Agora, o básico, se você chegar no meu guarda-roupa hoje, você consegue fazer combinação, cara. Porque eu tenho 3 camisetas pretas, 4 camisas brancas, tem um tom terroso, tem um tom marrom, Uhum, tem uma muito golinha mais. V pequenininha, básica, um verde militar, calça preta tem 4, essa calça cinza, assim, quem fala, nossa, você gasta dinheiro? Não, tem calça de 10 anos lá, né, que eu fui ajustando. E foi ajustando, eliminando aquilo que não fazia mais Isso, sentido. e hoje, cara, com a Travis me vestindo, fica muito mais fácil. Entendi. Aí o cara falou, lógico, aí você tem quem te patrocina. Meu, volta a falar, eu não tinha. Mas Né? eu falo isso pros meus clientes. Você não vai mudar seu guarda-roupa do dia pra noite. Mas daqui pra frente você pode fazer diferente. É daqui pra frente. É daqui pra frente. Porque assim, vamos lá, vamos pensar no... Hoje você tem clientes de ticket alto, né? Uhum. Tem cliente aí classe A que tem dinheiro pra comprar uma roupa por semana, se quiser, uma roupa todo Sim, dia, sim, né? Sim, sim. Vamos falar assim. Mas vamos pensar naquele cara que tá se posicionando agora Eu tenho um cliente que... e não tem o poder aquisitivo pra comprar as roupas, às vezes nem pra te pagar, né? E vai acontecer. Que ele vai negociar com você forma de pagamento, enfim, Do seu jeito. do seu jeito. Vale a gente falar que pro cara que, cara, eu falo normalmente, vai pra uma cor mais neutra, vai pra uma calça preta, compra uma camiseta e uma camisa preta boa, Travis Tech, né? Não, fala, mas assim, compra uma boa, que não vai manchar logo, que não vai juntar pelo. Pra quê? Pra que você possa repeti-la várias vezes na semana. Você não vai comprar roupa para o posicionamento. O posicionamento tem que ser online, que muitas pessoas buscam isso, né? Isso. Online, mas tem que ser offline também. Tem que ser O offline que você também. é lá, você tem que ser aqui. Tem que ser nos dois. Porque se a gente pensar, os caras de moda me corrigem, eu não sou o cara da moda, né? De vestir as pessoas. Vamos lá, vamos pensar. Tenho 2 camisetas pretas, 2 azul marinho e uma branca. Pra ter a branca vai sujar fácil, né? Pensando em camiseta básica. E eu tenho uma calça preta e uma calça azul marinho. E um jeans do tom do seu que combina com tudo também. Tá. Uhum. Cara, eu me visto pra caramba, sim. Eu consigo não repetir roupa na semana. Entendi. E funciona muito E bem. funciona muito bem. E sem gastar caro. Você pode ir nas lojas que vendem por 60, 70 reais e comprar. Sim, sim. Ah, o João Mena, ele trouxe um exemplo dele. Uhum. Na época que ele começou a trabalhar com isso, atender pessoas com ticket mais alto, ele não tinha... a câmera dele era emprestado. Nossa. Ele não tinha dinheiro pra nada. Só que ele tinha uma câmera ali emprestado. O que ele fez? Foi no simples. Uma calça... Acho que não foi exatamente uma calça jeans, acho que uma calça sarja, alguma coisa nesse sentido, que é um pouquinho Dá mais caro, mas também não Uma formalidade, né? uma formalidade. Camiseta preta, que funciona para homem, no momento que, na necessidade dele, vai funcionar muito bem. Você não precisa começar já... Vemos o João Mena hoje com um terno de 30, 50 mil dólares. E eu gosto do terno dele, cara. Eu acho bonito aquele jeito de se vestir. Não Então, sei se eu seguro aquele estilo, mas eu acho bonito. É bonito, é diferente. Mas por que você gosta? Porque tá muito alinhado com ele. Na hora que você vê uma roupa mais alinhada e você vê que faz muito sentido para você... Boa, cara. Boa, isso mesmo. Eu acho que eu gosto muito quando eu vejo ele, porque eu acho que é muito alinhado com ele, cara. Porque você vê verdade ali. E é sobre isso. Você ser visto como verdade, as pessoas falam, nossa, essa pessoa tem alguma coisa. Que não dá pra explicar de forma Isso, consciente. você fica assim, né? Por isso que eu falei, os arquétipos são o quê? Inconsciente. Você não consegue traduzir em palavras muitas vezes. É inconsciente. Te gera
algum tipo de sentimento, alguma coisa. E para te vender, vamos falar assim, o que você falaria para aquele cara que entra no Instagram do Tadal e vê, que não escuta você falando naquele momento, vê o que você faz, vê um vídeo ou outro você vendendo, tal. Mas o que você falaria para a pessoa que vai procurar ou o Tadal ou procurar um fotógrafo? Entendi. Porque assim, eu entro no Instagram e estou procurando um fotógrafo, alguém para me fotografar. Eu quero me fotografar. Mas o que você falaria para essa pessoa? O que ela precisa procurar? E aí eu vou, para talvez ficar mais assertivo, 3 pontos principais Entendi. que essa pessoa precisaria procurar ao buscar contratar você ou qualquer outro fotógrafo. Porque às vezes ele não é daqui, mas se ele não for daqui, ele também pode, né? Só pagar que você vai, Sim, né? sim. É simples Já, assim. E ter atendido, ter gente em Campo Mourão, Maringá. É simples assim, pagou, eu vou, né? E aí, quais são os 3 pontos básicos que você falaria para esse cara que está procurando se posicionar com Entendi. fotos e procurando um trabalho igual o seu? Entendi. É que, primeiro ponto, antes de tudo, eu perguntaria, né? Que muitas pessoas ainda chegam em mim a questão da fotografia. Uhum. Então, eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Deixa eu entender. O que você precisa? Aí, eu entendendo sobre isso, entendendo sobre o objetivo da pessoa, que eu já pergunto já lá na raiz já. Sim. Lá no primeiro contato. Por quê? Porque se a pessoa está procurando foto, somente foto, eu tenho que entender, né? Aí eu aprofundo com algumas perguntas para ver se a pessoa tá disposta a investir tudo isso, sabe? Nesse sentido. Porque vai nível de consciência, né? Hoje eu tenho atendido muitas pessoas que já tá com nível de consciência mais adiantado, principalmente em relação à identidade, essas coisas. Ali, nesse meio, no ecossistema que eu tô, a minha venda é mais fácil, de falar, Ela né? flui, né? Flui mais. Então, eu tenho que entender muito o objetivo, qual fase da vida que ela tá. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que nunca se posicionaram. Exato. Estão começando a carreira. E eu oferecer meu trabalho ali logo de cara, pode ser eu criar um muro. Sim, em entendi. vez de abrir o portão para ela, aqui eu posso te ajudar, Entendi. sabe? Nesse sentido. Então, eu vou entender o objetivo. Hoje eu estou montando um projeto, vamos começar em outubro agora. Tá mais voltado para fotografia, mas não vai ser eu que vai fotografar, vai ser um fotógrafo ali, mas onde eu vou orientar ele de forma que consigamos alinhar os objetivos, não só posar, porque isso não tá mais, não é contra o meu princípio, né? Pose por si, porque pose quando posamos, forçamos alguma coisa, e quando forçamos alguma coisa, o que pode transmitir? Verdade. Né? Você não transmite a sua verdade, você transmite Um tom de falsidade, mentira, algo que você não é. Isso, claro que acaba tendo poses. Não, é natural, né? Mas você não é pose pela pose, né? Não é a pose que o fotógrafo tem que falar. Claro que tem orientação, tem tudo isso, mas é muito mais alinhado nesse sentido, para a pessoa dar o primeiro passo. Sim. Ela se vê, ela conseguir se enxergar como profissional, que eu tive alguns feedbacks de algumas pessoas que eu perguntei como que foi, né, fazer o primeiro ensaio profissional. A pessoa dali teve tipo um marco, né? Aqui não se via tanto como profissional, daqui para frente conseguiu enxergar. Aí talvez ela vai estar mais alinhado, mais buscando mais para frente o meu projeto Lotus, que aí aprofundamos nesse sentido. Só que é um desafio que eu tenho, Edu, de eu comunicar como que eu vou me vender, sabe? Nesse sentido. Porque o que acontece muito? As pessoas veem o trabalho de uma pessoa que para ela é referência, a pessoa se interessa pelo meu trabalho e vem atrás, aí eu explico o meu trabalho. Então, o que tem acontecido? Indicações ou indicações indiretas, sabe? As pessoas descobrem a pessoa que é referência dela ali, no meio, por exemplo, lá em Maringá, que eu tenho ido bastante, aqui em Londrina, assim, quem que fez o trabalho sabem que fui eu e vem atrás de mim. Então, as vendas têm acontecido mais desse jeito. Mas eu vou começar a me posicionar mais na internet para gerar isso. Só que ainda é um desafio para mim. Não, mas isso aí a gente ajuda. Isso aí cola com a gente que nós vamos caminhando nesse caminho aí, buscando isso. Porque, assim, eu acho que a gente... É legal você falar isso, desse projeto que você tem, pra gente tirar essa visão. E vamos levar lá pro João Mena, posso falar dele, né? Sim, com certeza. Inclusive, João Mena, vamos fazer o corte, mandar pra você vir aqui no podcast, né? Mas, assim, só me avisa quando ele vir, tá? Não, você vem junto, pô. Não, senta os dois aí. Por que eu tô querendo levar isso? Porque quando eu olho o João Mena, que foi um cara, por eu gostar de posicionamento e tudo,
Eu comecei a seguir ele faz tempo, faz bastante tempo, não sei nem quanto faz, mas sigo ele faz tempo. Eu olho e falo, cara, que massa. Porque ele fala da foto, sem falar da foto, eu consigo ver uma vida muito forte. Uhum. E não é porque ele fala dos cases, de quem ele fotografou, não. É porque quando você vê, você fala, caramba, olha aí, cara, é o cara, o mesmo cara que eu vejo no vídeo, eu tô vendo na foto, eu tô vendo ele falar na foto. Né? Então, é muito essa verdade. A gente trouxe a forma que o João Mena se veste, os ternãos, uma lapela maior, um pouquinho mais largo. Tudo intencional. Lógico. Meio que retrô, vamos falar assim, né? Algumas cores que ele usa você percebe que é uma coisa mais retrô, não é barato, mas é mais retrô. Uhum. Enfim, você percebe esse posicionamento dele que me chama muito a atenção. E eu acho isso muito massa. Sim, e você não usaria as roupas que ele usa, nada do tipo, mas você fala, nossa, é muito bom. Putz, cara, talvez usaria. Eu sou um É? cara meio ousado no segurar entendi. estilo. Entendi. Eu experimentaria. Entendi. E eu me olharia. Falo, não combina. Rapaz, eu sou meio ousado na questão de segurar estilo. Eu não tenho muito problema com me vestir. Vou citar um cara que é referência pra mim aqui em Londrina hoje que fala disso, é o Lucas Chacon. Tá. Não sei se você sabe quem é. Não O sei. Lucas Chacon, também o cara eu cito ele também, tudo fica bom no cara, velho. Tá louco? O cara, Entendi. Deus colocou o dedinho nele e falou, você é diferente! Né? E ele, tipo o que o Romário falou, né? O papai do céu gostou demais dele, deu Deu toquinho dom nele. ali. O cara, tudo fica bom. Mas assim, ele tem uns estilos legais, ele tem um sapato que eu acho legal, que é um preto com branco, que tem um desenho no cabedal assim do sapato, que esses dias, cara, falou, meu, que ridículo. Eu falei, ridículo nada, mano, eu seguro esse estilo aí fácil. Eu ponho esse estilo aí fácil. Eu só não sou. Sou bonito igual ele, mas eu seguro o estilo. E aí, ser bonito e outra coisa é um defeito meu, né? Mas assim, eu acho muito legal quando você se posiciona com aquilo que Sim. faz sentido e a possibilidade de segurar o estilo. Sim, Porque às vezes eu falo, pô, o que eu procuro? O que eu quero ser? O que eu quero comunicar? Como eu vou me comunicar? E aí eu olho a foto hoje, né? Assim, já há algum tempo. Eu comecei a te seguir por causa do Menão. Entendi. Eu acho que foi por causa do Menão. Não sei, eu sei que eu te sigo faz tempo também, não sei quanto tempo. E aí nós temos uma coisa em comum, né, velho? A gente acorda de madrugada, às vezes. Sim, eu não acordo, não tô acordando ultimamente, mas a gente acorda de madrugada aí pra fazer umas coisas boas, viu, gente? Né, uns desafios nossos, pessoais, que nem todo mundo precisa fazer, cada um sabe Sim. o seu. Mas é ter essa conexão. E quando eu vi, cara, vou falar do meu testemunho pra ver, quando eu vi seguir você lá, eu acho que não foi por causa disso, foi por causa de foto, óbvio. Uhum. E quando eu vi o que você faz nas madrugadas, parece que eu esqueci suas fotos. Entendi. Eu falei, putz, cara, que massa, quero conhecer esse cara. Aí ver o que você faz. Eu lembro que você até começou a interagir, quando a gente começou a conversar mais ali. Isso aí, quando eu vi você postando nas segundas-feiras que você vai também, Tem. caminhando com Maria, né, e tal. Eu falei, caramba, porque assim, pro mundo que você vive e eu tenho vivido, é difícil ver um posicionamento claro. Entendi. E aquilo que eu te falei, hoje eu tenho convicção da minha identidade, daquilo que é valioso pra mim, meus princípios. Tem gente que tem medo de postar essas coisas. Eu tinha medo, muito medo anteriormente. Acha ridículo, entre aspas. Sabe o que eu tinha medo? De não vender. Entendi. De não vender, eu tinha medo de não me vender. Por exemplo, hoje eu deixo claro pra todo mundo que eu sou católico. Você goste ou não. Uhum. É libertador isso, né? Cara, você gosta ou não. Mas você vai perder negócio. Que bom que eu perdi negócio com um cara que não gosta de mim porque eu sou católico. Eu não quero fazer negócio com ele. É exatamente isso, porque hoje eu me conecto muito com pessoas, os princípios da verdade e Deus. E nem todos são católicos. Nem todos são católicos. Né? E ponto, não é sobre trabalhar só com católicos, não é sobre falar só do catolicismo. Eu falo porque eu falo para o meu, eu sou enviesado, eu sou católico. Né? Não tem como eu não ser enviesado. Mas eu tinha medo de me posicionar. Hoje eu me posiciono. Uhum. Claramente. Já fui mais agressivo no me posicionar? Já, mas eu entendi que eu me posicionar não quer dizer falar mal do outro. Sim. Não, tem... me posicionar, cara. Eu sou católico, eu gosto, amo, acredito que é verdade e acabou. Sim. E a gente pode ser amigo mesmo você não sendo, e vamos trabalhar junto, vamos ser sócios, vamos, né? Eu falo pros caras, não tem problema, cara. Mas você não pode ter medo, aí eu vou naquilo que você falou. A verdade precede a autoridade. A verdade antes da autoridade. Porque se eu mostro a minha verdade, eu construo autoridade sobre a minha verdade. Sim. E isso, quanto que não vale isso? Quanto que não...
valoroso isso. Putz, é muito mais, porque não é sobre o quanto eu colocarei no bolso, mas sobre o quanto o cara olha e fala, putz, cara, eu não acredito em nada que ele acredita, mas eu gosto de estar do lado desse cara porque ele é tão verdadeiro. E eu sei que a verdade dele não vai me fazer mal. Porque ele foi verdadeiro. E eu gosto de ter essa autenticidade, que é o que você coloca lá também no feed do seu Instagram, na bio do seu Instagram. Porque, cara, se você é autêntico, tomar cuidado com a autenticidade pode ser um suicídio também, às vezes, né? Um meio de estagnação também. Isso. Se você é autêntico, cara, mostrando a verdade, tudo, automaticamente você constrói a sua autoridade. Uhum. E vai atrair pessoas ao seu redor, pessoas com princípios semelhantes. Semelhantes, que é aquele negócio. Você quer voar, você tem que andar com um cara com um propósito igual ou semelhante ao teu. E Tadal, então, ô louco! 1h44 falando? Nossa. Isso que ele falou que ele fala pouco. Cara, o que você falaria pra galera que tá querendo se posicionar agora? Na câmera ali, você tem o tempo que você quiser. Se quiser ser uma frase, 2 frases, um texto. Enfim, o que você falaria pra galera que tá começando a querer se posicionar? Tá. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo ou apenas um passo? O que você falaria? Tá. O microfone é teu. Tá. O que eu falaria hoje, né? Muito alinhado com meus princípios, tudo. E hoje Deus é o centro, né, da minha vida. O que eu falaria? Que cada um tem uma verdade única, uma verdade, um dom, uma vocação que Deus te deu. E você entendendo sobre isso, né, que toda vez que eu falo isso, eu falo, nossa, eu tenho um desafio muito grande. Todo cliente que eu vou atender, eu falo, nossa, eu tenho um desafio gigante, porque eu quero entregar isso. Entender tudo isso, então é um desafio muito grande. Mas ontem mesmo, uma pessoa falou pra mim, eu perguntei, né, foi anteontem. Ficou claro pra você o posicionamento, essas coisas? Eu perguntei, deu clareza pra você? Ela falou, não deu clareza não, deu paz. Nossa. Aí eu falei, não, essa é a minha missão. E minha missão é essa, eu trazer a verdade de cada um e entendendo que verdade é Deus, e você se posicionando através da sua verdade, daquilo que você tem, né, de autêntico mesmo, não no autêntico na versão que você se aceitou, né? Porque muitas vezes a pessoa tá nessa situação, mas na sua verdade, no seu auge, na sua melhor versão, você pode iluminar a vida de outras pessoas, porque Deus é verdade é Deus. Eu falaria isso, resumindo. Cara, valeu. É isso. Obrigado. Eu acho que, para concluir, eu vou falar o que você falou. Seja verdadeiro. Né? Deixa a sua verdade sair, lógico, com muita cautela, para não achar que ser verdade é sair escarrando coisas aí. Mas eu acho que você colocou muito bem. Seja verdadeiro. Mais um episódio do podcast Café com do Granado. Mais um que eu aprendi, mais um que eu me diverti, que eu ri, que eu fiquei feliz, enfim, eu amo vocês. Até a próxima.